Bom, pessoal, já tem bastante gente aqui. Acho que a gente pode ir começando. Esse é o nosso primeiro Pitch Day da jornada de inteligência artificial que a gente está fazendo aqui esse ano pela Rede Ambima de Inovação. O Zeca vai falar um pouquinho mais. Nosso objetivo aqui é começar essa conexão do mercado financeiro de capitais com o ecossistema de inovação, falando de inteligência artificial, uma forma de vocês acelerarem um pouco as estratégias, entenderem o que já tem disponível no mercado. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Zeca, tá contigo. Obrigado, Lucas. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar, como sempre, agradecendo aí a presença de vocês, o interesse de vocês na Ambima e nesse assunto, né, na inteligência artificial, na nossa jornada de inteligência artificial. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Como o Lucas falou aqui, comentou, hoje eu acho que é um marco, é um dia bem importante. Esse evento que a gente vai ter agora na próxima 1h30, 2 horas, é muito importante porque ele mostra como a gente está avançando nessa, nessa jornada, na nossa missão aqui de aproximar o mercado financeiro e de capitais com o ecossistema de inovação, né? E nada melhor e mais prático e mais objetivo nessa aproximação do que a gente ter aí um pitch day com, com fintechs e startups que já estão atuando, já têm modelos de negócio baseados na inteligência artificial e trabalhando com o mercado de capitais, com o mercado financeiro. Então, apresentando para a gente, apresentando aqui para toda a comunidade do mercado de capitais. Então, é um marco importante para a nossa jornada. Eu queria, como eu faço aqui nas outras aberturas aqui da nossa jornada, eu vou dar só uma situada, porque a gente tem tido uma presença enorme aí, normalmente mais de 400 pessoas, às vezes até 500 pessoas aí inscritas, então eu vou dar só uma atualizada e deixar um pano de fundo da nossa jornada de inteligência artificial aqui para todo mundo estar na mesma página, né? A gente, não sei se todos estão lembrados, em junho passado, a gente lançou a nossa rede de inovação. Isso já é uma inovação por si só, porque aqui na Ambima a gente sempre, durante muitos anos, sempre trabalhou com grupos fechados para os associados ou só participantes do mercado financeiro de capitais, e com as redes que a gente lançou, que a gente começou a lançar desde o ano passado, e a rede de inovação agora, a gente abre a comunidade do mercado financeiro de capitais para outro tipo de participantes, especialistas, por exemplo, aqui em inteligência artificial, a sociedade em geral, estudantes, academia, especialistas internacionais e assim por diante. Então, por si só, a questão da rede já é uma inovação. Então, a gente lançou em junho passado com duas grandes frentes que vocês já devem ter ouvido falar de um jeito ou de outro. A primeira é a toda a parte de tokenização do mercado de capitais. Então, é uma frente que a gente vem tocando, ainda de uma certa maneira restrita, mas a gente também aos poucos vai estar abrindo ela para toda a sociedade, a discussão da tokenização do mercado de capitais, que também já vem acontecendo. Então a gente tem uma necessidade aí de estar participando cada vez mais fortemente em relação à tokenização. E a outra é essa aqui, que é a jornada de inteligência artificial, que a outra frente, né, debaixo da rede de inovação, ou dentro da rede de inovação. A gente já teve 3 encontros nessa jornada. O primeiro deles, talvez alguns de vocês já tenham participado, foi uma masterclass com a Clara Durodier. Foi espetacular. A gente teve ali vários insights ali
de como a gente aborda a inteligência artificial, questões de segurança, ética, comportamento dentro da inteligência artificial e assim por diante. E depois já tivemos, na verdade, esse é o terceiro encontro, né? Depois da Clara, a gente teve um showcase também, onde a gente já trouxe alguns especialistas de mercado que já estão atuando, algumas instituições especialistas que já estão atuando também com inteligência artificial nas suas casas, para estar dividindo com vocês. E hoje a gente tem aqui esse encontro, esse primeiro pitch day, como o Lucas comentou. A gente, eu acho que aqui, deixar uma mensagem aqui que a gente já vem coletando e obtendo com essa jornada, é que, principalmente do nosso último encontro, mas também da própria reunião da Masterclass com a Clara, foi assim, que a inteligência artificial, ela, dois grandes insights, né? Uma é que ela deve ser aplicada em fases, né? A gente pode pensar grande em relação à inteligência artificial, mas na hora de operacionalizar, na hora de aplicar, implementar, aqui fica essa recomendação da gente ir fazendo por fases, porque a própria inteligência vem evoluindo muito. Então, uma coisa que a gente começa de um jeito, ela pode terminar de outro jeito. E a outra, que vem muito do último encontro, foi que a gente tem que experimentar, né? Não vai ser numa primeira rodada de inteligência artificial que a gente já vai resolver todas as questões. Então, as ferramentas precisam ser experimentadas, e aí faz muito sentido a gente ter aqui um pitch day olhando já as ferramentas que já estão atuando, né? Então, para vocês experimentarem, e vai ter que experimentar uma vez, duas vezes, três vezes, até a gente tirar todo o potencial das ferramentas de inteligência artificial. Então, são alguns insights que a gente já vem tirando com essa jornada. E lembrando aqui que não tem essa jornada da inteligência artificial, mas a gente também tem outras duas iniciativas que foram lançadas agora nos últimos 2 meses, também muito importantes e que vocês, de um jeito ou de outro, também estão tendo acesso. Um foi o lançamento do Guia de Boas Práticas, né, da Inteligência Artificial. Lançamos e ele está aí disponível, e como eu sempre falo, é um documento vivo, né? A gente uma primeira versão, mas eu acredito que já já a gente vai ter que estar atualizando, colocando mais coisas ali e tudo, então a contribuição de vocês também vai ser muito importante. E a outra iniciativa ainda debaixo da jornada é o Discovery AI. É uma frente que a gente abriu com gestores de fundos e de carteiras administradas, e aí estamos onde a ideia, que a proposta desse Discovery AI é a gente chegar aí, primeiro avaliar as dores e os desafios dos gestores, e a gente chegar no final desse Discovery AI com alguma ferramenta ou algum protótipo de inteligência artificial para estar ajudando os gestores a resolver alguma dor, resolver algum desafio que ele tem aí no dia a dia da gestão de ativos. Então, como vocês podem ver, são várias iniciativas aí acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, como eu falei aqui no início, hoje é um dia importante, é um marco importante na nossa jornada. Então, assim, aproveitem, perguntem, vai ter tempo aí. Então, o engajamento de vocês é muito importante, porque aí a gente vai cada vez mais aperfeiçoando a nossa jornada de inteligência artificial. Tá bom? De novo, muito obrigado pela presença de vocês e aproveitem. Vamos estar junto aqui nas próximas horas. Obrigado. Lucas, acho que volto para você, né? Isso, obrigado, Zeca. Pessoal, só para a gente reforçar aí a mensagem que o Zeca acabou de passar, a gente está com esse projeto Discovery IA rodando. Deixa eu mostrar aqui para vocês o slide. Como ele disse, a gente está querendo criar alguma ferramenta, um protótipo de alguma coisa sobre IA para o mercado para a indústria de fundos.
em específico na gestão de recursos, e isso vai vir da ideia colaborativa do mercado, então todo mundo está convidado a entrar na plataforma, deixar suas ideias, o que a gente pode fazer, como a gente pode resolver os desafios que a gente elencou. Eu vou deixar o link aqui no chat da reunião, pra vocês entrarem lá, saber um pouquinho mais sobre o projeto e como vocês podem contribuir. É super rápido, vocês entram lá, cadastram a ideia, tem um chat de IA lá dentro, que aí vocês conversam com ele, e aí ele vai criar o projeto para você. Então, 15 minutinhos, 10 minutinhos, vocês deixam uma proposta lá pra gente, isso vai ser avaliado aqui pelo mercado, pela nossa equipe. Então, é um jeito muito legal de participar dessa prático de falar de IA mais praticamente, os projetos que forem escolhidos vão ser desenvolvidos junto com essa pessoa. Então, fiquem à vontade para participar aí com a gente. Vou deixar o link no chat, depois eu mando também para quem se inscreveu por e-mail. E é isso, eu conto com a colaboração de vocês, tá? Vou passar a palavra para a Vivian, da Liga Ventures, que está cuidando, que vai organizar aqui o Pitch Day e vai fazer a dinâmica com vocês daqui para frente. Vivian, é com você. Obrigada, Lucas. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui hoje com vocês, guiando e apresentando aqui as startups que a gente selecionou para esses desafios. Então, hoje e amanhã, como o Zeca falou, e o Lucas está bem recheada com muitas startups, tá? A gente trouxe 6 startups, tá, para vocês, são 3 para cada tema. E aí, os temas que a gente vai trabalhar hoje são principalmente 2, tá? Primeiro focando aqui, até já mostrando aqui um pouquinho a agenda para vocês, o primeiro focando em startups que atuam como copilotos, tá? Então, que podem ajudar vocês ali, seja os assessores, planejadores, os próprios gestores dos fundos, como até o próprio investidor. E aí a gente vai ter, começando aqui com a Eva, depois a Fintalk e a Zaya, e essas 3 últimas aqui, a gente vai trabalhar num segundo tema também super legal, que é o que a gente denominou aqui de conheça o seu investidor. Bem semelhante ali, conheça o seu cliente. E todas essas soluções e startups aqui vão estar atuando com inteligência artificial, tá bom? Então, essa é um pouquinho da nossa agenda. Como que vai funcionar a dinâmica hoje, pessoal? Aqui só para vocês darem uma olhadinha nos logos. Cada startup vai ter 8 minutos para se apresentar, mostrar um pouquinho da solução deles e como que eles podem ajudar vocês aí no dia a dia. E depois a gente vai abrir aqui para perguntas, enfim, para que vocês consigam esclarecer dúvidas. Então, fiquem à vontade aqui para tirar o máximo dessas startups, eles vieram preparados, tá? Tanto para abrir o microfone e mandar no chat. Então, fiquem já preparados ali para fazer perguntas, tá? Dito isso, até para a gente já começar esquentar aqui, eu vou chamar a nossa primeira startup aqui, que é a Eva, tá? E aí a gente vai estar aqui junto com o Hugo. Hugo, você está por aí? Consegue já Olá, pessoal. falar com a gente? Claro. Boa. Bom, Hugo, primeiro, obrigada aqui por estar conosco, tá? Como eu acabei de comentar, tá? Você vai ter 8 minutos para fazer aqui o pitch e eu vou ser hoje a chata do nosso evento, tá? Eu vou controlar bastante aqui o tempo para não atrasar e todo mundo conseguir participar. Eu tenho um cronômetrozinho aqui, Hugo, e aí quando bater os seus 8 minutos eu te aviso caso você estoure, para a gente garantir aqui que todo mundo vai conseguir perguntar, tá bom? A gente já consegue ver sua apresentação, se você quiser botar no modo apresentação, né, completo aí. Boa, agora tá certinho. Quando você se sentir pronto, pode começar aqui que eu solto o cronômetro, tá bom? Bora nessa. Vivian, obrigado pela intro, Zeca, Lucas, todos os participantes, sintam-se saudados. Meu nome é Hugo, eu sou CEO da Eva, eu sou empreendedor de segunda viagem, já vendi uma empresa em 2018, uma das primeiras empresas de benefícios flexíveis do Brasil. E o tema que a Eva trabalha é o tema futuro do trabalho. A gente vai falar sobre copilotagem de IA hoje. Para quem não é muito familiarizado com o tema copilotagem, imaginem que o humano, ele é o piloto nessa jornada. Ele que vai guiar a empresa do ponto A ao B, do B ao C, do C ao D. A copilota de A, ela ajuda esse humano a chegar mais longe, mais rápido, dar as coordenadas, tirar as dúvidas, certo? E é por isso que a Eva surgiu. O nome Eva significa exatamente esse tema. Eva é uma sigla em inglês que significa Employee Virtual Assistant. Nós acreditamos no futuro do trabalho onde a IA ela não substitui completamente o ser humano nas empresas. Ela atua como uma copilota. E desde lá nós trouxemos grandes empresas nacionais, multinacionais, médio e grande porte, algumas delas Deloitte, empresas de grupos bancários como o Santander, a GetNet, a PagoNext, Creditas, Localweb, enfim, empresas que já têm uma maturidade digital maior e usam copilotos no seu dia a dia.
Para quê? Nossas copilotas, elas são multipropósito. Eu tenho uma plataforma onde eu consigo construir copilotas para colaboradores que atuam desde o onboard, novos colaboradores, treinamentos, Q&A, ou seja, as dúvidas mais frequentes respondidas por IA generativa, e até mesmo as roleplays, que é um dos pontos mais inovadores que eu vou trazer hoje, que uma copilota de IA pode ajudar em diversos propósitos, principalmente no propósito comercial. E hoje, o foco da apresentação será focado em uma EVA específica, a EVA Salesperson. Essa EVA, ela é focada na persona comercial das empresas. E esse tema se conecta diretamente com o que a gente vai falar aqui hoje, que são os financial advisors, são os bankers, são os assessores de investimentos aqui no Brasil. A problemática, ela vem onde? A maior parte do tempo desses profissionais, ele ainda é focado em muitas atividades operacionais e muitas delas não geram valor para o cliente final. Enquanto isso, uma parte muito pequena do tempo é dedicada ao aperfeiçoamento, ao entendimento sobre os produtos financeiros, sobre atividades que vão gerar mais sucesso no seu dia a dia. Por outro lado, a maior parte dos times internos que estão voltados à capacitação dessas pessoas fazem dinâmicas como roleplays e escuta de reuniões. E é nesses pontos que a EVA Salesperson atua principalmente. Como? Ela vai atuar na participação de reuniões que eles terão com os clientes, reuniões de Inside Sales, onde a EVA participa da reunião, da call, pelo Google Meet, pelo Microsoft Teams, pelo Zoom. Ela escuta toda essa reunião e ela vai conseguir não só fazer uma transcrição dessa reunião para alimentar automaticamente no CRM, como ela também vai conseguir fazer uma análise do speech comercial daquele assessor. Como é que ele está vendendo a instituição, se ele tem um entendimento sobre os produtos, se ele realizou, por exemplo, um bom spin selling. Então, tudo isso também é capturado nessa transcrição. Um ponto muito importante sobre as roleplays também tem a ver com a capacitação contínua desses indivíduos, inclusive sobre aspectos dos produtos financeiros. Eu consigo agora ter um assistente de IA, que ela simula que ela é a cliente, e ela tem uma conversa direta com esse assessor, onde ele vai conseguir colocar em prática, por exemplo, a venda de um novo produto financeiro. Então, isso hoje pode ser feito com o auxílio de IA. Isso pode ser usado em diversos casos, seja, por exemplo, para a venda de um seguro, de um consórcio, de um novo fundo que foi lançado, onde ele pode praticar isso, como ele também pode praticar situações como uma abordagem telefônica, contorno de objeção, um spin selling, usando a ferramenta de IA. E nós vemos um futuro onde os profissionais que possuem uma IA, eles têm uma vantagem injusta sobre aqueles que não possuem um assistente particular. E agora que já deu aqui 4 minutos de apresentação, eu quero já mostrar o produto rodando na prática. A EVA ela vai ajudar no dia a dia desses assessores. Primeiro, conhecendo não só a sua meta, nesse caso aqui, a EVA identifica que eu tenho uma meta de captação de 2 milhões e eu captei só 300 mil esse mês. Ela vai sugerir qual que seria a rotina ideal para eu começar o meu dia, fazendo que atividade, em que volume e qual até o script eu vou utilizar para contatar esses clientes para eu conseguir melhorar a minha abordagem de captação. Outro ponto importante é que a EVA Copilot ela é um assistente de bolso que entende tudo sobre o mercado financeiro. Então, esse assessor ele consegue não só consultar suas metas, mas também o seu portfólio de produtos, sua carteira de clientes. Ele consegue tirar qualquer dúvida sobre produtos financeiros. Então, aqui nesse exemplo, eu pergunto estou numa reunião com um cliente e eu não soube responder uma pergunta. Eu posso perguntar para a EVA aqui, instantaneamente ela vai trazer. Qual a diferença entre liquidez entre um ETF e um BDR, por exemplo? Então, instantaneamente, ela vai trazer aqui para mim um resumo sobre essa pergunta que o cliente teve. E dá para ser usado isso para vários outros temas também. E aqui a parte da roleplay, como é que ela funciona? Eu posso ter vários tipos de roleplays. Eu vou vir aqui na roleplay para treino sobre assessoria de investimentos e eu vou conseguir ter uma persona gerada aqui em tempo real. Nesse caso aqui, a Ana Carolina. Ela tem uma idade, um cargo, e ela vai simular que ela é uma cliente comigo. Eu vou conversar por áudio com ela, ela também vai responder para mim aqui. Eu vou fazendo aqui uma sessão de roleplay. Ao final dessa sessão, ela vai me avaliar em vários pontos,
como é que foi o quebra-gelo, como é que foi o spin selling, se eu apresentei bem a empresa, quais pontos eu posso melhorar nesse meu discurso, e até mesmo se eu tenho vícios de linguagem. Em contrapartida, o gestor comercial dessa empresa, ele vai conseguir ver aqui como é que foi essa sessão. Então, eu vou ver aqui uma análise da sessão, como é que o meu assessor ele está indo. Isso aqui pode ser aplicado em diversos cenários, mas o principal dele é capacitação da minha força comercial, eu conseguir ter um controle da qualidade dela, tá bom? Eu fecho essa apresentação com vários pontos aqui, várias inovações. Ganhou um minutinho aí para vocês poderem usar em perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Não, boa, Hugo. Foi nem britânico, até ganhou um minuto aqui de antecedência. Bom, pessoal, então a gente já pode abrir até aqui para as perguntas. A gente já tem aqui o Evandro. Fica à vontade, Evandro, para abrir o microfone. Isso, bom dia, pessoal. Obrigado, Hugo, pela apresentação. Bom dia. Eu gostaria de saber, pelo que eu estou entendendo, esse serviço é como se fosse um assistente, né? Você meio que tem um LLM por trás que você treinou e aí você criou ali um assistente e aí, no caso, os funcionários interagem com esse assistente e podem aí obter respostas e tudo mais. A minha pergunta ela vai direcionada à questão de proteção dos dados, né? Se existe a questão de dados confidenciais, como que funciona essa tratativa e onde que roda essa engine por trás das LLMs e tudo mais? Vocês estão usando algum provedor na nuvem? Isso fica dentro de um data center de vocês? Como que funciona isso? Vamos lá. A Eva, ela possui um modelo, nesse caso específico aqui, a Eva para o mercado financeiro, esse modelo é caixa preta, então os clientes eles não têm acesso para alimentar esse modelo diretamente. Porém, cada workspace, ela possui isso aqui que eu estou mostrando, olha. Cada cliente, ele tem um gerenciador de arquivos. Nesse gerenciador, eu tenho os conteúdos próprios da minha empresa. Aqui nesse exemplo, eu trouxe o manual do colaborador, um guia de prospecção, um playbook de vendas, que esses documentos, sim, eles são usados para eu ter a minha base de conhecimento interno de cada empresa. Como também eu posso ter, por exemplo, uma integração com o meu SharePoint interno, com o meu Notion. Como a Eva, ela tem... Esse daqui é o REG, no caso. Isso daqui seria o REG, né? Isso, o REG, para quem já entende desses termos. Então, assim, a Eva, ela como premissa, ela tem que ser muito integrável, mas tem que ser muito segura também. Então, sempre que eu vendo para um cliente global, que às vezes a cibersegurança está fora do Brasil, eu tenho que passar por auditorias muito severas, eu tenho que passar por vários processos de proteção, e a Eva ela já é certificada em todos esses pontos. Então, sim, para esse produto aqui ele conseguir rodar, inclusive no mercado financeiro, que é um mercado muito exigente, ele tem que ter vários padrões de proteção. E a gente pode avançar mais nesse tema também mais técnico posteriormente. Beleza, Evandro? Valeu pela pergunta. Beleza, obrigado. O próximo aqui é a... Opa, perdi, acho que era o Guilherme. Ela acabou saindo da ordem para mim, perdão. Pode abrir o microfone, Guilherme. Apertei 2 vezes. Bom dia, obrigado. Aí até uma dúvida primeiro geral, as apresentações vão ser disponibilizadas, só porque eu perguntei ali no chat, e já aproveitar, acho que mais pessoas vão ter essa dúvida. Sim, depois a gente pode compartilhar as apresentações com vocês por e-mail, a Ambi vai mandando um e-mail. Não, tá bom. E até para os outros participantes também, né? Eu queria entender um pouco os custos, né? Como que tá esses custos, até aproveitando a pergunta ali que tem uma engine por trás, eu imagino que não seja própria, né? Como que tá essa questão de faixa de preço? Tem um ticket médio? Como que tá sendo, as funcionalidades são todas disponibilizadas ou é por feature contratada, né? Se eu tiver como passar uma visão um pouco desse preço por mês, ou não sei se é anual, como é que funciona esse modelo de negócio de vocês, né? Seria mais relacionado ao modelo de negócio como um todo, mas conseguir trazer um pouquinho da questão dos custos, preço para quem contrata. Até aproveito, se os próximos quiserem contar um pouquinho também, né? Eu vou ter essa dúvida em geral, assim, para todos, né? Para ter um pouquinho dessa visibilidade de preço. Perfeito, boa pergunta, Guilherme. Como é que funciona o modelo de negócio? A Eva, ela tem um modelo escalável. Empresas menores com menos uso terão uma licença que parte ali R$2.000 em média, e empresas que vão ter um headcount muito maior vão ter uma mensalidade que escala.
O que é que escala o preço, além do headcount? As funcionalidades. Então, sim, a Eva ela é bem modularizável. Então, dependendo do que eu vou contratar, Hugo, eu quero usar só roleplays. Então, eu vou ter licenças que são para a funcionalidade roleplay. Isso vai ser feito uma composição desse preço. Em média, hoje, a licença da Eva está girando em torno de R$250 por salesperson, no caso específico de vendas, que vão usar roleplays, vão usar a Copilot, né? Vão usar a parte de participação de reuniões. Todas essas funcionalidades, elas são funcionalidades caras do ponto de vista de processamentos de tokens de servidores. Então, mas elas possuem um valor agregado muito alto também. Então, a licença, em média, se vocês fossem calcular para uma força comercial de 10, 20, 30 vendedores, R$250 por licença. Tá bom? Eu espero ter tido pergunta. Não, perfeito, respondido. Obrigado. Parabéns aí de pela nada, apresentação. Valeu. Obrigada. Agora a gente está com a Michelle. Michelle, fica à vontade. A minha dúvida é basicamente com relação à conexão dos dados de clientes dentro da plataforma. Você falou um pouco da questão de LGPD, de segurança, que você passa por auditorias, mas existe alguma criptografia que vocês não acessam os dados de fato dos clientes? Como que funciona esse processo? Sim, existe. E existe também as restrições dos dados que vão ser informados aqui para o próprio assessor. Cada assessor, nesse caso, ele tem acesso somente à sua própria carteira. E cada assessoria, ela possui formas de identificar aqueles clientes sem infringir diretamente a LGPD. Então, eu vou conseguir ter uma relação entre a minha carteira de clientes, principalmente quando o objetivo é fazer cross-sell de produtos, mas sem necessariamente trazer dados internos. Então, os dados são processados, muitas vezes até mesmo do lado da empresa, e eles são informados aqui para a Eva, para o assessor na interface. Então, sim, tem que existir também essa questão do acesso à própria carteira e como eu vou conseguir identificar aquele usuário, às vezes nem pelo nome, mas pelo ID. Então, nesse ponto, existem também algumas técnicas de como eu posso exibir o nome desses clientes aqui na plataforma. Mas vocês, enquanto a Eva, acessa os dados dos clientes, vocês têm esse domínio? Não diretamente. A gente vai acessar algumas informações, mas que muitas delas são processadas do lado da empresa. Então, eles vão informar para a gente algumas composições que são usadas para entregar informação para o assessor. Pelo que eu entendi, Michele, tudo que a gente sobe aqui, faz upload nessa área de gestão de arquivos, é o que a plataforma Eva vai ter de acesso. Então, vai depender muito de quais os dados que a gente está disponibilizando dentro dessa plataforma. Ele não conectaria diretamente com o CRM ou com o nosso banco de dados, a princípio. Pelo que eu entendi, certo? Certo. Eu consigo fazer essa conexão, não faço dentro do mercado financeiro pelas diversas restrições, mas eu uso, a Eva é muito usada pelo mercado de vendas complexas, software, B2B, então esses sim integram diretamente com Salesforce, HubSpot, Pipedrive, então eles não têm as complexidades que o mercado financeiro tem, então a Eva também faz essa integração nativamente. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Como é que estamos de tempo, Vivian? Vocês foram tanto público aqui como você, Hugo. Foi cirúrgico que a gente bateu 15 exatamente agora. Então, pessoal, tem uma última pergunta. Eu vou liberar aqui rapidinho, mas tenta ser sucinto, tá, Hugo? Tá Pode falar aqui. Evilásio, por favor. A pergunta é como a Eva dá o caminho para o assessor ele seguir alguns passos, né, para melhorar o resultado dele. Em caso de mudanças de cenários e, enfim, político e econômico, como que a Eva se atualiza e também modela o novo caminho dela? Porque ela precisa de informações passadas para sugerir o evento presente. Qual que é a proposta da Eva para se adaptar a mudanças políticas e econômicas? Tá na bom. parte da venda do assessor, tá? Tá bom. Como é que ela funciona? Ela não vai entrar tanto no ponto de estratégia comercial da empresa. Porém, os heads, diretores, eles vão imputar a estratégia e a Eva ela vai ser uma executora. Então, a Eva, ela acaba... vocês podem associar a Eva como, por exemplo,
uma integrante do time de Sales Enablement. Ela vai ajudar aquele time de assessores, nesse caso, a executarem, a treinarem, a aperfeiçoarem o que foi imputado pela estratégia da empresa. Então, nesse caso, o que eu posso trazer mais? Cada assessor ele tem o seu próprio perfil comportamental. Então, o Hugo, ele é um assessor pleno, já atua há 2 anos, ele tem uma carteira com 1 milhão de captação. Então, essas características do Hugo, as preferências que ele tem sobre renda fixa, sobre balança comercial, tudo isso é usado pela Eva para personalizar o perfil dele e até as informações que ela vai dar para ele. Então, por exemplo, a Eva ela faz uma sugestão diariamente no meu WhatsApp, como se fosse meu morning call, com as informações que eu preciso consumir naquele dia para eu ser um melhor assessor baseado nos pontos que eu tenho na minha carteira e nos meus interesses. Então, ela consegue chegar nesse nível, mas não no nível de estratégia, por exemplo, a minha força comercial ela vai seguir a estratégia que a Eva passou. Não, ela vai reproduzir a estratégia que o meu time estratégico direção passou para mim, tá bom? Beleza, obrigado. De nada, valeu, Vlad. Boa, obrigado, Hugo, te agradeço aqui pela apresentação. Agora, pessoal, a gente vai soltar uma enquete, que é caso vocês queiram conversar aqui com a Eva, depois para bater um papo mais aprofundado, a gente vai fazer essa conexão, tá? Então, é só vocês votarem aqui. Opa, acho que eu caí. Tudo certo? Aqui a enquete já está no chat. Enquanto isso, eu já vou chamando a próxima startup, tá? Mais uma vez, obrigado, Hugo. Depois a gente te passa aqui os contatos. Fica à vontade aí para continuar no bate-papo, tá? Enquanto isso, eu vou chamar agora aqui a Fintalk, tá? Luiz, você consegue já ir aqui abrindo a câmera e falando com a gente? Luiz e Adriana? Vocês estão vendo aqui minha câmera ou não? Opa, tá abrindo aqui. Agora sim, está funcionando. Eu quero uma apresentação. Bom dia, Luiz. Bom dia, Obrigada. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Estamos sim. Você está nos escutando bem? Estou sim. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Eu acho que você tem que me habilitar para compartilhar. Não está conseguindo compartilhar? Eita. Não, Você compartilhar está... Ele está apagadinho aqui. Boa. Acho que... Não sei Só um se foi segundo, eu vou liberar. Isso, só um minutinho. Enquanto isso, pessoal, vai aqui votando aqui no chat se vocês querem falar, né? Bater um papo seguinte aqui com a Eva enquanto a gente libera. Só relembrando, tá, Luiz? Então, você vai ter 8 minutos aqui para se apresentar pro pessoal, focando na solução e como vocês podem agregar valor aqui para os associados da Ambima, tá? E depois a gente vai abrir aqui para as perguntas pros associados. Maravilha. É só conseguir liberar ali. Você pode testar, Luiz? Já está autorizado. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Pode Maravilha. compartilhar aqui. Maravilha. Vamos lá? Vamos sim. Não está compartilhando, né? Ainda não. Ok. Vê se foi agora. Agora sim. Só falta colocar no modo apresentação. Perfeitamente. Agora okay. Sim. Quando começar, eu solto aqui o cronômetro, tá bom? Tá ótimo. Maravilha. Então, vamos lá, então. Muito bom. Meu nome é Luiz Lobo. A gente faz parte da Fintalk. A Fintalk é uma empresa cujo foco é entender o brasileirês. A gente tem um foco grande na parte conversacional. É uma empresa que tem 5 anos. A gente é uma empresa de inteligência artificial, na essência, né? Antes dessa onda toda de ChatGPT e essa coisa toda. Então, a gente tem algoritmos próprios. A gente nasceu para fazer atendimentos e serviços usando voz para bancos, daí o nome Financial Talk, né? E isso evoluiu, né? Enfim, hoje a gente tem um volume grande de grandes contas, atendendo e substituindo call centers inteiros, né? Seja no atendimento, seja em cobrança, seja em campo. Então, a gente troca milhões de ligações e a gente atende de maneira falada, né? Isso através de várias soluções conversacionais. Você pode usar o WhatsApp, você pode usar URA, telefonia, você pode usar Telegram, Instagram, o que você quiser, a gente está conectado em todas as plataformas. Né? Hoje a gente tem grandes clientes, né? Alguns dos clientes nossos aqui, a gente está com o Itaú, com o Bradesco,
Accenture é uma revenda, vende a gente, C6, a gente está com a Estônia aqui, toda a parte de campo da Estônia venda, os 4.000 vendedores operam com a gente tem CIA, Bradesco aqui é cobrança, Avenue atendimento 100%, Sky Venda, se mede todo o corpo do campo também, aí você tem Banco Afins atendimento, Cogna toda, que é um pouco similar ao que vocês estão fazendo nesse deal aqui, que é essa parte de atendimento aos vendedores, né, todas as informações relacionadas ao grupo, e por aí vai. Né, a Lua também todo atendimento, e por aí vai. Os pilares da gente é, primeiro, sempre conversacional, porque se ele está na rua ou ele está falando, o cliente, uma boa parte dos brasileiros fala, e ele tem dificuldade de escrever. Então, todo o nosso processo é conversacional. Há 5 anos a gente desenvolve essa tecnologia e hoje a gente é avaliado como a mais avançada que tem no Brasil pela KPMG, Deloitte e Accenture. Né? Como a gente foi desenhada para operar em banco, eu vim de banco, né? Eu vim de meios de pagamento, eu era sócio do Itaú, era sócio da Stone, a gente montou adquirentes. Então, segurança é um item mega forte. A gente nasceu para ser uma operação que fosse usada pelo Bradesco, Itaú, e assim a gente fez. Então, segurança é o nosso grande forte. Como os algoritmos são próprios, a gente trabalha com zero alucinação. A gente não usa uma série de algoritmos que o mercado tem e podem gerar problema. Né? E a gente trabalha numa plataforma no-code, de maneira que o tempo de deploy é absurdamente rápido. A gente tomba um call center inteiro entre 8 e 10 semanas. Né? E tudo gera um volume de dados enorme, onde você pode acompanhar exatamente o que está acontecendo no teu funil de vendas, em cima de um BI seu ou conectado ao ambiente de data lake da gente. Né? A gente tem forte atuação hoje em atendimento, vendas, serviço de campo e cobrança. Então, esse os 4 itens onde a gente atua forte. Né? Como serviço de campo pode ser atendimento de campo, pode ser venda, enfim. Né? E o que a gente traz? Retorno alto. Né? Hoje, em termos de cobrança, a gente traz uma redução de custo de 40% dessa estrutura de custo de cobrança. Né? A gente está falando aqui principalmente do mercado financeiro, que reduz absurdamente os escritórios de cobrança, um aumento do valor recuperado da ordem de 20%, né? Usando a plataforma da gente. No lado de atendimento humano, a gente tem uma redução em média de 50%, de cara 30% é o que a gente começa, a gente derruba os custos de call center. Né? E a gente aborda um modelo determinístico versus o estatístico, que está um pouco no mercado e que traz uma série de erros. Né? Então, o nosso modelo, e eu vou mostrar aqui um pouquinho, ele é focado no modelo determinístico, portanto, ele traz uma precisão aqui. Então, vamos mostrar aqui um pouquinho, na prática, como é que funciona, para a gente dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Espera. Vocês estão vendo aqui o meu celular? Está carregando, sim. Bom, a gente está disponível nesses canais todos que vocês estão vendo aqui. A gente está no Instagram, Messenger, X, Telegram, no WhatsApp, na telefonia. A gente pode estar dentro do seu app, dentro do seu site. A gente tem um WhatsApp nosso, que tem uma série de vantagens sobre o WhatsApp. Não é peer-to-peer, é um WhatsApp de empresa para o cliente, e a gente usa isso para redução de custo de uma forma muito intensa. E a gente tem um grau de compreensão muito grande. Então, vou mostrar um pouquinho da ferramenta, depois a gente cai para o caso de uso específico de vocês. Imagina que eu tenho aqui um cliente que tem um pequeno estabelecimento comercial, né? E ele quer falar, né? Mas ele tem dificuldade de falar. Então, ele consegue falar, ele não vai entender nada, mas ele quer saber da maquininha dele, ele pode perguntar aqui no caso da Estônia. O meu amigo, diz aí quanto é que vai entrar na minha conta hoje, por favor. Então, ele pode conversar de uma maneira desestruturada aqui, né? E ter a informação e ter os dados dele em qualquer canal. Aqui ele está pegando saldo, beleza, o brasileiro é bem prolixo, você quer vir noutra data? Quero. Rapaz, então, minha irmã está chegando aqui na quarta-feira da semana que vem, daí eu fico de pagar ela, diz aí quanto é que vai entrar na minha conta. Então, você consegue aqui fazer esse processo onde ele entende coisas bem complicadas usando essa plataforma. Dando um exemplo aqui para você, você pode ter também dentro da nossa plataforma a capacidade de, aqui no caso, também fazer atendimentos aqui. Por exemplo, o Tom, estou querendo saber aqui, rapaz, o menino chegou aqui, ele está querendo fazer uma recarga de cartão, diz aí para mim, ele quer recarregar. Eu posso entrar, ele entendeu, está na nossa plataforma, quando você quer recarregar, ele quer recarregar R$20.
Então, estou dando um exemplo da capacidade de compreensão da gente, né? Isso aqui já conecta, já faz o Pix, essa coisa toda. Aqui, especificamente no caso de uso de vocês aqui, que a gente está aqui conversando, eu vou dividir outra tela aqui. Peraí. Tem que sair do modo apresentação aqui, peraí. A gente tem aqui da Ambima, eu estou entrando aqui, nesse caso, no computador, eu posso fazer perguntas, é um pouco como funciona com a turma da Cogna, né? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer perguntas do tipo: meu amigo, qual é a diferença aí do CPA 10 para o CPA 20? Fala para mim. Né? Então, você consegue aqui conversar, ele está aqui conversando com um arquivo, pode ser centenas de arquivos que você suba, que é o caso de alguns clientes nossos, né? E aqui você tem a informação que você quiser, né? E você pode colocar áudio. Eu estou sem áudio, eu esqueci de fazer o compartilhamento de áudio, mas ele conversa com você também, né? Fala. Eu não estou ouvindo vocês. Perdão, tem 18 segundos. Diga. Alô? Está compartilhando aqui. Não tem nenhuma pergunta, não. Pode continuar, Luiz. Depois que a gente vai abrir. Tá ok. Então, aqui você consegue fazer... meu filho, me fala o seguinte, cara. Se eu for CPA 10, eu posso... se eu for CPA 20, eu posso fazer tudo que o CPA 10 faz? Né? Então, você tem a capacidade aqui de interagir com ele. Né? Não, se você possuir 20, poderá ser todas as atividades do CPA 10 pode exercer. Então, aqui você consegue, no ambiente da gente, fazer interações. Aqui tem bastante mais coisa para a gente discutir, né? Mas isso aqui é só um cheirinho do que tem, e tudo que você opera aqui, você tem dashboards e tudo que você... Então, por exemplo, se média inteira opera com a gente, reduziram 20% da inadimplência, está aqui com o CESAT, a turma de campo, né, que é operando, estão com aqui a parte de CIA também, todo o campo, atendimento, né, a parte de... Enfim, então você tem informação que não acaba mais, tudo online, e te permite acompanhar isso, já respondendo vocês com toda a segurança bancária, que passa por tudo quanto é crivo, de tudo quanto é banco. A gente está nos 5 maiores bancos do país, a gente passou em crivo sem zero problema. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho do espaço aqui que a gente tem para conversar. Boa, Luiz. A gente bateu 8 minutos. Acho que foi bom aqui que você fechou bem no tempo certinho. Agora, pessoal, vamos abrir também novamente aqui para as perguntas. Então, fiquem à vontade aqui para levantar a mão, mandar no chat e perguntar aqui para o Luiz alguma dúvida que vocês tenham quanto à FinTalk, como ela pode ser aplicada dentro do contexto de vocês. Boa, já temos aqui o nosso primeiro, é o Lucas. E aí, Lucas, eu queria até te fazer um pedido. Você pode se apresentar, falar de qual empresa você é e depois fazer a pergunta, por favor? Claro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou da IAS. É uma fintech também, uma startup de mercado financeiro. A minha dúvida é o seguinte, aí, né, quando você disse que não é determinístico, surgiu umas dúvidas aqui. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Posso. Basicamente, eu tenho uma camada estatística que entende, usando vários tipos de algoritmos, um deles é NLU, e a partir disso eu entro no modelo de orquestrador determinístico. Então, você tem regras duras, e essas regras aqui regem a conversa. Essa é o desenho que a gente fez para poder ser operado dentro do mercado financeiro, sem a alucinação que um LLM traz. Então, teria, então, hipoteticamente, ele teria alguma situação que ele não saberia responder por não estar, entre aspas, de alguma maneira mapeado na LLU, ou tem uma conversa entre LLM e depois vai para LLU, assim, sabe? Olha, a gente trabalha num contexto fechado. Pela segurança bancária, a gente não vai na internet, a não ser que o cliente queira, só tem um cliente que faz isso, tá? E a gente trabalha no ambiente lacrado de banco. Então, você tem acesso aos dados que tiverem ali dentro. Você não tem nenhum dado externo, a não ser que você queira. No caso da Cogna, tem uma saída só, que é quando um vendedor pede, particularmente, foi a única saída que a gente deixou, pede, por exemplo, o salário de alguém que fez um curso de odontologia na cidade que ele mora. É a única informação que vem na internet. Então, a gente é muito cioso de segurança bancária aqui. Então, você trabalha em cima dos dados que você colocou. Se você tiver o dado lá dentro, o modelo responde. Se você não tiver, ele não responde. Perfeito. Muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigada, Léo. Obrigado. Bom, agora a gente tem o Leon. Leon, também
fica à vontade e se apresenta, por favor, um pouquinho para a gente, antes de fazer a pergunta. Tá bom, Vivian, obrigado, pessoal. Bom dia, Luiz. Bem Bom interessante dia, a apresentação. Meu nome é Leon, eu sou consultor independente, autônomo, e achei bem interessante, até porque me chamou a atenção para um outro. Eu tenho um pé no serviço público e até uma das minhas perguntas tem a ver com isso, vai fugir um pouco do tema, mas deixa eu ver se eu entendi, Luiz. Pelo que tu apresentasse para a gente, a plataforma ela consegue conversar, ela está plugada em todas as plataformas de conversa digital, então o WhatsApp, o Telegram e assim por diante, ele consegue integrar ali, responder por ali, ou seja, posso pegar qualquer porta de entrada. Uma questão é essa. E segundo, a qualidade aí da informação, da resposta, ela está obviamente diretamente ligada ao que eu tenho de banco de dados aqui dentro da empresa, ou seja, qual é a qualidade do que eu tenho, que ela vai consumir, vai condensar e vai dar de resposta. É mais ou menos essa a dinâmica do trabalho. E a última pergunta, vocês já têm alguma contratação com o serviço público? Primeira pergunta, sim, a gente atua todos os canais. Quando você publica, o bot, ele automaticamente está em todos os canais. Então, você não precisa atualizar um ou outro e não precisa ter ferramentas diferentes. Você usa uma solução só para todos os canais, inclusive dentro do seu website e dentro do seu app. Ele pode ser embedded, tá? É o caso da Avenue do Itaú, é o caso da Estônia, eles rodam dentro do app deles e rodam também no website. Em relação à segunda pergunta, foi os dados. Sim, os dados, ele usa os dados que estão do teu sistema e a gente tem a capacidade de entrar com alguns clientes agora, onde a gente ouve as ligações telefônicas e, a partir das ligações telefônicas, a gente monta uma base de dados com os motivos de chamada do cliente e os melhores argumentos para solucionar aquele problema. E aquilo gera uma segunda base de dados, que é uma base viva. E você pode rodar semanalmente, aquela base atualizada com os dados que vão mudando ao longo do mercado, o cenário, produtos vão mudando, né? E, por fim, serviço público, a gente hoje só tem o transporte público do Rio de Janeiro, são 7 milhões de clientes. Eles usam um cartão, hoje o Rio de Janeiro usa um cartão chamado Rio Card, que está mudando para o Jaé. E a gente tem 100% de atendimento, desde a voz, URA, atendimento humano, até a parte de automação humana também, né? E, tipo, soluções como Zendesk, Salesforce, essa solução, a gente pluga nessas soluções, mas a gente tem uma nossa também. Então, a gente ali faz end-to-end, mas a gente não atua com serviço público. Hoje eu só atuo com uma empresa que atua para o serviço privado. A gente, em geral, prefere não trabalhar com serviço público, mas com alguém que faça isso. Massa, Hugo. Obrigado. Bem esclarecedor. Obrigado, Leon. Muito obrigado, Leon. Agora é contigo, Guilherme. Fica à vontade. Oi, bom dia. Parabéns, Luiz. Muito legal o trabalho de vocês. Fico feliz em saber que vocês estão desde 2019, né? Então, parabéns aí pela construção. A pergunta é a mesma, com relação aos custos, né? Te dá a oportunidade também para compartilhar um pouco. Tu falou ali bastante no ROI, né? Principalmente com economias, né? Aí, bom, enfim, eu sei mais ou menos quanto custa um atendente nessa primeira camada, vamos dizer assim, né? Que acho que vocês atuam bem dessa forma, além de toda a parte de não tem férias, né? 24/7 ali o atendimento de vocês, mas quanto que está saindo a contratação do serviço de vocês? Olha, o modelo que a gente tem são 3 opções. Você pode pagar por mensagem, volumetria de mensagem, Monthly Active User, ou por atendimento. O que eu posso dizer para você ter um cheiro, é que, por exemplo, você pega a Aloha, que a gente tombou toda a estrutura de call center, metade do call center deles, são 800 mil chamadas, e das 400 mil chamadas mês que a gente atende, a gente entregou um serviço por 1/10 do valor que eles operam. Outro número para você. O Bradesco, ou clientes bancários, você tem, para escritórios de cobrança, em geral, você aplica R$1 e você tem R$6 de retorno, com a estrutura humana. Com a gente, para cada aplicado, você tem R$16 de retorno. Então, aqui você vai ter um retorno variável com base no teu canal, na tua qualidade de dados, mas, em geral, a gente destrói os custos. Não, legal. Eu vejo que vocês já estão num cenário mais avançado de atender grandes clientes, né, com uma volumetria muito grande. Não, a gente tem clientes pequenos também. É isso que eu ia perguntar. Para cenários menores, gostei que vocês têm 3 modelos de atendimento, né? Seria mais ou menos quanto uma média assim para empresas menores, né? Eu não sei, eu posso conversar com você, tá, mas eu não sei. A gente tem uma estrutura desde startup, onde a ideia da gente, até a gente estava criando um modelo de
sem custo, em algum momento a gente ia começar, até modelos intermediários. Hoje a gente tem, enfim, tamanhos diferentes de clientes. Perfeito, muito obrigado, Luiz. Nada. Até, Guilherme, esqueci de te perguntar, você é de qual empresa? Só para a gente ter aqui também. Perdão, não me apresentei, né? Eu trabalho na Guru, uma fintech, mercado de investimentos. Boa, obrigadão, Guilherme. Bom, pessoal, a gente fechou aqui os 15 minutos, inclusive a gente já vai lançar aqui também a enquete. Quem tiver curiosidade, quiser bater mais um papo aqui com o Lobo para aprofundar sobre a Fintalk, como consegue aplicar ali, é só dar aqui o sim, tá? Que depois a gente faz essa conexão. Lobo, muito obrigada aqui pela apresentação, foi ótimo contar contigo e com a Muito obrigado. Foi um prazer, depois a gente marca aqui essas próximas conexões, tá bom? Tá ótimo. Opa, Leon, se tinha alguma dúvida, mas qualquer coisa pode fazer essa conexão. Não, é coisa rápida, Vivi. Eu só queria dizer para o Luiz pedir desculpa porque eu chamei ele de Hugo 2 vezes. Foi mal. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum, não. Por alguma razão, tem alguma coisa com Luiz e Hugo, rapaz. Eu falo Luiz e a pessoa entende. É ver que é porque eu sou carioca, eu falo com X, né? Deve ser alguma coisa desse tipo. Você tá para adotar aí como um segundo nome, Luiz. Você já até responde. Exatamente. Zero problema. Boa, obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai chamar a nossa terceira startup, tá? Que vai ser a Zaya, que a gente vai estar aqui junto com o Thiago. Thiago, tá por aí? Consegue já nos responder? Fala, Vivi, tudo bom? Tudo jóia por aqui. Sua câmera já está aparecendo para a gente. Você quer ir já compartilhando aqui a tela? Show, vamos lá. E aí, só te relembrando aqui as boas práticas, tá? A gente vai ter 8 minutinhos e você aguardinha aqui do tempo. Então, quando bater esses 8 minutos, eu te aviso, tá bom? Beleza, combinado. Pode começar? Pode sim. Fechou. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Bom rever a Vivi, o pessoal da Ambima também. Tive a oportunidade de uma outra interação. Pessoal, a gente tem uma empresa chamada Enablers, né? Enablers é um guarda-chuva de algumas soluções. A gente atende algumas corps, né? E como a Bayer, tudo sempre focado em AI. Então, na Bayer, por exemplo, a gente substituiu a agência deles para responder comentários e DM nas redes sociais, por exemplo, no Instagram. Lá no Banco BV, a gente tem um copiloto para ajudar os gerentes, né, para vender seguro de veículos. Na Vibra, a gente criou um copiloto do frentista, né, são 50 mil frentistas nos postos BR, para ajudar esse cara a se capacitar, a vender mais produtos premium, para ele acabar ganhando bônus, né, atingir suas metas, esse tipo de coisa. No Eurofarma, a gente tem não só agentes autônomos e copilotos, mas também soluções customizadas. Então, a gente tem uma torre aqui também de Custom Solutions, né, focados em AI. Então, a gente desenvolve algum SaaS, faz automação de algumas jornadas, não necessariamente envolvendo a nossa plataforma, tá? No mercado Bitcoin, a gente ajudou eles a estruturar a torre que eles têm hoje de GenAI, então um processo mais de governança ali, e também a gente tem o Toshi, né, que é um atendente no site deles, já mostro para vocês. E na Porto, por exemplo, a gente faz atendimento ao colaborador, né? Então, poxa, tira a dúvida sobre férias, bônus, meta, por aí vai. Tá bom? A gente tem três torres, então uma de acelerador de tecnologia, onde a gente tem a Zaya, que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, uma de soluções customizadas e uma de educação, onde a gente capacita colaboradores. Falando da Zaya em si, tá? Ele é um SaaS, você mesmo pode entrar aí e criar um funcionário de IA, é muito simples, vou mostrar para vocês. Obviamente, você tem níveis de profundidade, né? Não recomendo, a depender do use case, não recomendaria você fazer, a não ser que você se especialize. A gente tem cursos para isso, etc. Então, geralmente, essas empresas, elas acabam contratando o nosso serviço. Só que tem muita PME que usa também a Zaya, né? Então, ela ou usa self-service ou ela contrata uma agência especialista em Zaya, por exemplo, tá? Os planos, já quebrando aqui, é super no-brainer, assim, para quem quer se autosservir, né? Não quer serviço. Então, você pode vir aqui e contratar um plano, tá? Tem 7 dias grátis, tudo bonitinho. Antes de entrar na plataforma, e vamos criar um agente juntos aqui rapidinho, vou dar alguns exemplos, tá? Vamos ver aqui, então, do portal do Bitcoin. Eu posso tanto perguntar, o que é o portal do Bitcoin, por exemplo? Aqui ele vai estar consultando dados estáticos. Então, são documentos que a gente treinou essa IA, esse agente, que a gente chama de funcionário de IA, tá? Da mesma forma que eu posso perguntar, qual o preço do BTC agora?
E aí aqui a IA interpreta que ela tem que chamar a API de cotação e vai me retornar o preço do BTC. Da mesma forma que eu posso falar quais são as principais notícias de BTC da semana. BTC é Bitcoin, tá, pessoal? E aí eu posso perguntar sobre qualquer coisa de criptoativo aqui. Aí aqui a IA interpreta que ela tem que chamar a API de listagem de notícia, assim como posso chamar de detalhes de uma notícia e por aí vai, tá? Então a gente trabalha tanto com dados estáticos quanto dinâmicos. E aqui eu estou consultando dados, mas eu posso enviar dados. Então no caso da Porto, por exemplo, que eu não posso mostrar aqui, é claro, a depender da informação que o usuário coloca, ele atualiza lá no banco de dados, enfim. Você pensa que o funcionário, da mesma forma que um colaborador normal, ele acessa sistemas, né, consultando informações e insere informações, a IA também consegue fazer isso. Tá? É multi-channel. Então aqui, por exemplo, a gente tem o caso da Bepantol Baby. Né? Vamos pegar aqui posso usar na minha bebê recém-nascida de 20 dias? Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses e uma de 20 dias. Tá tenso, galera. Só bora. E aí ele vai acabar respondendo aqui nos comentários, tá? Então, vai ter que dar uns 15 segundinhos que o Instagram ele pede uma política de timeout. E aqui, ó, se a gente entrar no post, por exemplo... Opa, cadê os comentários aqui? Bugzinho no Instagram. Aqui, ó, por exemplo, já respondeu, tá? Oi, sim, o creme tal, é dedicado ao bebê. Então, aqui, sucesso, assim. Então, você acaba substituindo N1 de atendimento, nível 2 de atendimento, e você pode, com essa tecnologia, né, construir copilotos. Vamos rapidinho aqui construir um exemplo, tá? No momento que você tem acesso à conta, vamos criar aqui, ó, o Jorge da Ambima. Tem uma imagenzinha aqui para ele. Beleza? Não vou editar nada aqui, tá? A gente só vai colocar informação. Mas só para explicar para vocês, a nossa abstração de agentes autônomos, de funcionário de IA, é uma abstração de um ser humano com suas devidas limitações. Tem prós e contras quando você trabalha com isso aqui, né? Então, da mesma forma que o ser humano tem personalidade, o agente tem personalidade. O ser humano tem cérebro, o agente tem cérebro. Habilidades, aqui você tem as habilidades do agente. Visual e onde usar. Então, a gente tem diversos plugins. E aí você configura para sua necessidade. Então, aqui em personalidade, você colocaria o job description do Jorge, por exemplo. Né? E aí você pode refinar aqui. Aqui você pode escolher o modelo, por exemplo. Eu gosto muito do 4O, super bom. Aqui você pode estipular processos, condições do que vai fazer, do que não vai fazer, quando chama API, quando não chama. Enfim, você tem plena flexibilidade. Vamos pegar aqui o caso, ó. Eu entrei no site da Ambima aqui, e vocês falaram sobre esse projeto de vocês, o Discovery.ai, né? Vamos subir esse site aqui, por exemplo. Tá? A gente pode subir arquivos, pode subir o que bem entender, assim. Arquivos a gente recomenda... Aí só um parênteses. Nosso robozinho foi lá no site, fez o que a gente chama de scrape, e pegou 38 mil caracteres aqui, 39 mil caracteres. Vou treinar o agente, tudo no code, tá? Ele está treinando, e já a gente vai poder conversar com essas informações. Então, poxa, o site é a melhor forma de tratar? Não. De treinar? Não, porque a gente não tem controle sobre o dado. Então, o certo seria pegar essas informações, tratar esse dado, e aí sim treinar o agente. Mas isso aqui é só para exemplificar. Tá? Então, quando ele está treinando, a gente pode fazer outras coisas. Rapidinho, em menos de 1 minuto ele vai treinar aqui. A gente pode também ler o site inteiro, por exemplo. Tá? E aqui eu posso escolher onde usar. Se a gente quiser colocar no WhatsApp, por exemplo, no WhatsApp comum, sem ser o business... Basta vir aqui, ele vai gerar um QR Code. Se você pegar o seu celular, o WhatsApp, e conectar dispositivo e ler, aquele número, quem responde é o agente, simples assim, como se fosse um WhatsApp web, tá? A gente tem outras integrações, por exemplo, com o Instagram, a gente tem com integradores também, por exemplo, o Make, tá? E eu posso também mandar um link para vocês aqui. Deixa eu ver se já treinou aqui. Peraí, vamos lá. Tá treinando, vamos esperar um tiquinho mais, que são 40 mil caracteres, treinado, show de bola. Então vamos lá, eu posso perguntar, ó, o que é a Ambima? Ambima, tá? E ó, a gente não fez nada, né? A gente tem que refinar, e não existe bala de prata, tá, pessoal? Não é colocar informação, acabou. Pensa assim, da mesma forma que um colaborador, um funcionário, ele precisa ter um onboarding decente na empresa, ou seja, volume de informação, processos, clareza de processos, etc. E depois feedback contínuo, né? Então, o líder, o gestor tem que dar feedback contínuo para esse cara evoluir. É a mesma coisa o agente, tá? Não existe isso de você colocar aqui informação, colocou para rodar e não tem evolução. Exige uma gestão.
O ponto é 1 para N, né? Então, você tem um agente bem feito, ele atende multi-channel 24/7, milhões de requisições se for necessário. Então, o custo de gestão é muito menor. Vamos lá, como faço... Tiago, eu vou te interromper aqui que bateu 8 minutos. Enquanto você vai perguntando aqui, eu vou abrir também para perguntas. Boa. E eu acho que qualquer coisa dá até para ir respondendo. Então, pessoal, fica à vontade aqui já para levantar a mão e perguntando para o Tiago. Tá bom. A gente tem aqui o Lucas. Lucas, fica à vontade ali para perguntar, tá? Tá, rapidinho, sobre a parte que você falou do treinamento, ele não de fato treina, né? Mas ele embeda, né, a base de conhecimento. Exato, é o RAG, né? Então, a gente fala treinamento porque fica mais tangível para o leigo. Eu posso só colocar o link aqui no chat, caso alguém queira testar, só para entender um pouco da dinâmica? Eu acho que eu estou sem acesso ao chat. Pode ir respondendo, depois a gente manda para o pessoal. Tá bom, qualquer coisa eu vou te passar no WhatsApp. Isso mesmo. Então, quando a gente fala treinamento, a gente não está treinando o LLM. A gente usa uma técnica chamada RAG, né? Retrieval Augmented Generation, que é uma forma de você usar LLMs, né? O poder de um ChatGPT, por exemplo, né? De um GPT-4, melhor dizendo, para responder só em cima dos seus dados privados. No nosso caso, a gente usa diversos modelos, né? Então, o nosso workflow de RAG é proprietário, é bem avançado, por sinal. E aí, a depender então, só para deixar claro, no momento que vem uma mensagem até a resposta, a gente bate 6, 7 vezes em LLMs, né? Ora bate num Cloud da vida, ora bate num Llama da vida, ora bate num 4O Mini da vida, ora bate no que você escolheu ali para a geração da resposta, tá? Show. Então, também tem um workflow de, entre aspas, pequenas, né, ou especializadas LLMs, e aí ele vai também passar por esse workflow e ele meio que define ali qual que vai responder, né? Isso, exatamente, meu. Então, por exemplo, poxa, como que o nosso motorzinho, a gente vai saber se chama API ou se não chama API? Ou se chama das 10 APIs catalogadas, 100 APIs catalogadas, qual API chamar? Ele passa por kick win de decisão, né? E aí isso é toda uma estruturação do nosso lado, né? Então, e aí tem tarefas desse workflow que são mais complexas, que exige um modelo como o GPT-4o, por exemplo, que faça, né? Que é um volume de dados absurdo, ele tem que tomar uma decisão super assertiva, de categorização, por exemplo. Tem tarefas que não, são mais simples, né? Então, é bem interessante nesse quesito. Show, obrigado, parabéns. Obrigado. Agora a gente vem com o Guilherme. Guilherme, fica à vontade para perguntar. Até só confirmando aqui, Guilherme, eu não lembro se você já tinha se apresentado, são vários Guilhermes aqui. Eu me apresentei, o da Guru, eu tô falando e perguntando todas. Tiago, parabéns, já tinha conhecido a Zay, foi em algum outro evento, eu não lembro qual, mas enfim, parabéns, agora tendo oportunidade para perguntar, eu já vi que tu mostrou o modelo de negócio. Mais uma dúvida relacionada à proteção, né? Se tu puder falar um pouquinho da LGPD e também como vocês estão tratando isso, nessa proteção de dados, porque também não tem muita regulação ainda, mas é um assunto super sensível. E também ali agora, com esse teu modelo, como que vocês lidam com prompt injection, né? Porque eu vou estar fornecendo ali bastante informações dos meus clientes e tudo, então bem relacionado a essa LGPD. Quais mecanismos de defesa vocês têm hoje? Se puder falar um pouquinho desses dois assuntos, acho que eles são correlatos, fica à vontade para responder. Muito obrigado. Muito legal, super agradeço. Vamos lá. Aí falando sobre estrutura em primeiro, né? A gente usa a Cloud Edge, né? Que é a Cloud Container. Então, a gente tem máquinas distribuídas, a gente tem acesso a todos os dados, não tem como a gente não ter acesso aos dados, né? Então, seja de treinamento, seja de transação, tá? Então, o que acontece é uma relação, né, SaaS, assim como do Salesforce. O Salesforce tem acesso, por exemplo, aos dados, a gente acaba tendo acesso aos dados aqui também. Dá para fazer um Privacy na sua própria nuvem? Dá, mas é um projeto, né? Então, isso faria sentido quando você está lidando com um alto volume de dados e dados muito sensíveis. Fora isso, existe uma relação ali entre plataforma e contratante, tá bom? Então, a gente tem acesso aos dados, porque isso trafega no nosso banco de dados, na nossa nuvem, beleza? Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão dos LLMs, né? Então, prompt injection, por exemplo, para quem não sabe, poxa, o cara colocar alguns prompts ali para tentar obter informações sensíveis. Esse RAG, né, que eu expliquei, que é um workflow para você evitar alucinação, para você evitar esse tipo de comportamento, a gente cria alguns mecanismos para evitar esse tipo de situação, né?
como a gente é meio varejo também, poxa, qualquer um pode chegar lá e usar, então a gente avançou muito nesse quesito, porque, é literalmente self-service, né? Então a gente não pode ter esse tipo de gap do nosso lado. Então vou dar um exemplo também, poxa, a Eurofarma lá tem um projeto conosco que é de bula digital, né? Pô, são milhares de bulas médicas, cara, não pode errar de jeito nenhum, não pode alucinar, né? Então a gente tem mecanismos dentro da plataforma e que a gente também customiza para ter esse tipo de controle. E aí, quando o dado é muito sensível, né, que a gente recomenda, cara, não treina com dado estático, ou seja, não coloca um documento lá em série, consome esse dado via API, né? Então você vai consumir esse dado no momento certo, na hora certa. Porque apesar do prompt injection, seja lá o que for, ele não vai conseguir chamar uma API que exige um token, por exemplo, né, com prompt injection. Isso seria impossível. Né? Ou consultar dados de cliente. Agora, se você coloca um documento com CPF, com um monte de informação ali, você começa a correr esse risco. Tá? Então, tentando, desculpa a prolixidade, a gente tenta não entrar em termos técnicos, mas mecanismo 1, o nosso RAG, esse workflow de processo que a gente tem. Mecanismo 2, a depender da sensibilidade do dado, a gente recomenda só consumir esse dado via API e não você inserir via documentos. Me fiz claro? Sim, perfeito, muito obrigado. E daí, com relação à LGPD, assim, vocês estão seguindo alguma normativa? Tem algum norte ou, por enquanto, ainda não tem nada muito explícito do próprio regulador, né? Por enquanto, nenhuma normativa específica. Tá? O que a gente está seguindo é o genérico mesmo de qualquer plataforma de chatbot tradicional segue. Tá? Por hora, não veio nada específico para a gente nesse quesito. Não, perfeito, obrigado. Boa. Agora a gente vai para o Tiago também, e aí, Tiago, vou pedir para você se apresentar, mas eu vou pedir para os dois Tiagos, até como a gente já está estourando aqui o tempo, deu 15 minutinhos, né, no total, para serem um pouquinho mais sucinto, para a gente não atrasar nas seguintes, tá bom? Show. Pode ir falar, Tiago, por favor, se apresenta. Alô? Vocês estão conseguindo me ouvir? Certinho? Sim. Perfeito. Meu nome é Tiago, eu sou da Sumar Comunicação Financeira, e a minha dúvida é a seguinte: vocês da Zaya, né? Vocês atuam diretamente com o LinkedIn também, com todas as plataformas de rede social. E qual seria a maior diferença entre a Zaya e o ChatGPT 4.0, aquele que é pago, né? Muito legal. O ChatGPT 4.0 são finalidades diferentes, né? A Zaya, o principal diferencial de um ChatGPT, por exemplo, é a nível de... Né? O ChatGPT, você pode falar sobre tudo. Só faz sentido você usar a Zaya quando você quer ter o seu próprio ChatGPT, vamos dizer assim, né? Você usar um poder no ChatGPT só para falar em cima dos seus dados, das suas informações, seguindo processos específicos, esse tipo de coisa. Qual a diferença da Zaya com Custom GPT, por exemplo, que você pode criar aquelas automações? Cara, são inúmeras, desde o volume de dados, desde das integrações pré-prontas, desde a facilidade de configuração, é focado em jornada de atendimento, suporte e vendas, né? Então ele tem esse viés, no caso da Zaya, o ChatGPT é genérico. Então tem coisa que, poxa, no ChatGPT você vai conseguir fazer e na Zaya não, tem coisa que na Zaya você vai conseguir fazer, no ChatGPT não. Então se você quiser uma solução para atendimento, vendas ou suporte, a Zaya é uma solução ideal. Se você quiser uma solução para te ajudar no dia a dia, com tarefa de qualquer sistema, planilha, seja o que for, o ChatGPT é uma solução melhor. Boa, pessoal. Foi ótimo aqui a gente fechar agora. Qualquer outra pergunta depois, vocês podem conversar com o Thiago. A gente vai soltar agora uma enquete aqui, então vocês querem bater um papo depois para conhecer mais sobre a Zaya, conversar aqui com o Thiago, a gente vai soltar, tá? Thiago, muito obrigada aqui pela apresentação. Foi ótimo contar contigo, tá bom? Depois a gente vai fazer essa conexão, a gente passa mais informações, tá bom? Obrigado, Vivi. Parabéns pela iniciativa, pessoal. Boa. Bom, pessoal, agora a gente fechou aquele primeiro bloco, tá? Que eram as startups que estavam focados em copilotos, né? Seja para o investidor, para os analistas, para os assessores. E agora a gente vai começar o próximo com 3 startups aqui focado em conheça mais sobre o seu investidor, tá? E aí a startup que a gente vai puxar agora vai ser a OnCase com IAD. IAD, você está aí já com a gente? Bom dia, tudo bom, Viviane? Como é que você está? Tudo jóia por aqui. Bom te ter aqui com a gente. Iad, já fica à vontade aí para ir compartilhando sua tela, tá? Para a gente fazendo aqui o teste. Se puder me dar o poder, eu agradeço. Não está conseguindo compartilhar? Lucas? Ainda não.
Agora sim. Agora está liberado. Te lembrando que você vai ter 8 minutinhos, tá? Então eu vou ser aqui a guardiã do tempo. Eu te aviso caso você exceda esses minutinhos, tá bom? Tá ótimo. Vocês estão conseguindo aqui ver minha apresentação. Deixa eu só fazer o seguinte, antes de começar, deixa eu só me certificar que eu estou compartilhando com o som. Exato. Tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês. E aí fica mais fácil a gente deixar isso aqui certo. Estou conseguindo ver aqui minha tela, pessoal, tá tudo ok? Querem testar? Eu testei já o vídeo, tá ok também. Só da apresentação, né? O vídeo tá aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver também, né? Sim. O vídeo aqui para explicar um pouco de como o Journey funciona. E o áudio também, né? Legal. Sim. Joia. Então tá bom, estamos prontos, Vivian. Quando você der o ok, a gente começa. Pode começar. Ok. Bom dia, pessoal. Eu sou Ian Dé Coutinho, eu sou sócio fundador da OnCase e nós desenvolvemos um produto chamado Scora Journey. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse produto agora. O que motivou a gente a criar esse produto, né? De um lado, você tem empresas que fazem campanhas de tudo para todo mundo. Então, eles têm um portfólio de produtos, às vezes centenas de produtos, milhares de produtos, e não sabem como oferecer, oferecem tudo para todos. Isso, obviamente, gera um problema, porque você acaba sobrecarregando a caixa de comunicação desses clientes, com comunicação em massa, seja um WhatsApp, seja e-mail, seja uma ligação. As empresas estão cada vez mais buscando, assim como vocês associados da Ambima, entender e compreender quais são as preferências de consumo, né? Quais são as características de ativos, ou de prazos, ou de margens que os clientes de vocês estão interessados, né? Ou têm mais afinidade para consumir. E, por fim, não é trivial montar uma estratégia de relacionamento eficiente, porque é necessário você não somente consolidar as informações dos clientes que você tem dentro de casa e todo o histórico que ele representa, mas também trazer variáveis externas para poder vocês terem uma visão também mais complementar do que acontece fora do relacionamento que vocês têm com seus clientes. Por outro, a gente tem os clientes, provavelmente dito, assim como eu e vocês, que a gente está cada vez mais buscando experiências personalizadas, a gente não quer ser mais tratado como apenas um número, né? A gente está muito mais tolerante a comunicação passivas, a gente, né, consegue cancelar, bloquear, sair de listas muito facilmente. Então, como é que a gente pode conciliar esses dois lados de que o cliente perceba valor e que saiba que aquela empresa conhece ele profundamente, seus gostos, suas características, e, por outro lado, a gente ajuda as empresas também a serem mais assertivas nesse relacionamento. Como é que você resolve isso atualmente? Então, uma das primeiras estratégias é você criar uma CDP, uma Customer Data Platform, em alguma nuvem pública, contratar uma empresa de consultoria e montar isso de maneira que lhe atenda. Isso, obviamente, é muito caro, é custoso, é difícil de manter, e isso acaba gerando lock-in, você fica preso àquele fornecedor. Então, pensando nisso, a gente criou o Scora Journey, que é justamente uma IA que ajuda a aumentar os resultados em marketing e comercial com o objetivo de impulsionar as vendas. E a gente faz isso navegando num conceito chamado hiperpersonalização da experiência. Então, a gente consegue oferecer o produto certo, ou aquela oferta certa, para o cliente ideal, no momento mais adequado, através do canal de preferência. Então, não somente a gente recomenda qual produto oferecer, quando e para quem, mas qual canal é mais efetivo para você se relacionar com aquele público. E a gente considera todos os dados, tanto online quanto offline, daquele cliente ou do portfólio de produtos de vocês também. Então, alguns slides aqui vão estar mais voltados para varejo, que a gente obviamente tem um potencial muito grande, né, em vários clientes nesse segmento, mas o conceito é o mesmo. A gente tem um módulo de insights onde para cada categoria de produto, né, LCI, LCA, CDI, etc., eu tenho os 3 principais produtos que têm hoje uma propensão muito grande de ser ofertado e ser convertido. E a gente pode disparar e executar campanhas a partir desta recomendação. A gente consegue mergulhar e entender como os meus clientes estão agrupados, quais são suas características de consumo e preferências, quantos de produto na carteira eu tenho para esses clientes, com que frequência eles fazem novos aportes, né, o quão recente é, onde está esse público, quais são os principais produtos que eu deveria recomendar para esse público, qual o canal de efetivação, né, de conversão que ele utiliza para consumir aquele produto. A gente pode também ter inteligência do nosso time comercial e a gente quer montar uma segmentação, uma estratégia de relacionamento. Poxa, eu quero fazer uma ação especificamente para um público que só adquire ou que converte com títulos AA e que tem um prazo XPTO e que tem um índice de correção Y. Então, eu posso parametrizar e, a partir dessa parametrização, que a gente chama de segmentação, eu trago, então, os gatilhos de interesse público que, de fato, poderia converter para aquela oferta que a gente está oferecendo. Então, eu trago
qual grupo de cluster que ele pertence, qual a época do ano que ele prefere comprar aquele ativo, com que frequência ele compra, sazonalidade, se tem alguma condição diferenciada. Então, tudo isso é parametrizado de acordo com as características dos produtos e ofertas de vocês. Tá? E aí, depois a gente traz a relação de produtos que a gente vai oferecer para aquela segmentação especificamente, e aí sim executar uma campanha. A gente falar em campanhas, a gente faz justamente toda a interação com esse público em diversos canais, redes sociais, WhatsApp, e-mail, SMS, push, vai depender muito da estratégia de vocês, tá? A gente consegue considerar todas essas recomendações e segmentações que a gente montou anteriormente e fazer esses disparos de maneira automatizadas, ou pela nossa plataforma, ou pela ferramenta que vocês utilizam aí de relacionamento com o cliente. E, obviamente, a gente depois acompanha e monitora toda a performance e relacionamento com esse público baseado na estratégia que a gente propôs e sugeriu em cima dos motores de recomendação. Além disso, a gente tem um componente que fala sobre conversação. A gente consegue interagir com o meu público a partir de uma conversação e saber quais são os produtos, né, que eu devo recomendar a partir disso. A gente tem um case sucesso, a BizBank, que é um case voltado para financeiro, onde a gente justamente ajudou a identificar quais ofertas eu deveria oferecer para o meu público baseado nessa inteligência de dados. A gente conseguiu resultados de aumento de market share de 60%, a gente aumentou as vendas em mais de 200%, a nossa taxa de conversão aumentou expressivamente, e reduzimos o churn também, que é a quantidade de vezes que o cliente interage ou deixa de interagir com aquele cliente. Como é que a gente faz isso? Acho que vocês já conseguiram compreender, mas basicamente considera fontes internas, tudo que vocês têm, desde traqueamento de navegação, né, e produtos que ele pesquisou, consumiu dentro do portal de vocês, a de fato que ele consumiu e todo o histórico de relacionamento. A gente traz dados externos também, a Serasa não só é um parceiro, como é cliente da gente também, a gente tem dados de diversos outros brokers que a gente acessa com bases exclusivas, como é o caso da Núclea, e temos também dados sensoriais, censos, etc., que a gente traz para consolidar. Então, a gente consolida essa informação dentro de um único ponto focal, a gente faz toda a jornada, recomendação e segmentação dentro da plataforma, e depois a gente executa essas campanhas ou ações de engajamento com o meu time comercial e com o meu público diretamente ou através do time comercial. Mas a gente vai muito além, e eu acho que isso é uma mensagem importante passar nesse slide, do que apenas o Know Your Customer, né? Então, o Know Your Customer é um componente da nossa solução, mas a gente consegue fazer toda a jornada de engajamento do cliente, tanto no processo comercial como no pós-venda, inclusive monitorando redes como Reclame Aqui e fazendo os engajamentos dessas reclamações, ou via LinkedIn, ou via WhatsApp, ou via Instagram, para que vocês consigam manter o ciclo de conversação bem engajado com esse público e potencial. Há um case no mercado já há 15 anos, a gente foi eleito por 3 vezes consecutivas, top 5 das Open Startups, recebemos diversos prêmios ao longo da nossa trajetória. Temos clientes em diversos segmentos, desde áreas financeiras, passando por bancos, financeiras, cooperativas de crédito e seguradoras, né, educação e área de serviço. E, em termos de apresentação, é isso. Vivian, eu tenho algum material aqui para falar um pouco sobre como funciona, mas, enfim, eu posso apresentar esse vídeo mais adiante para, de fato, mostrar e não somente apresentar slides para vocês. Mas estou aberto aí para perguntas. Não, tá ótimo aqui, Yadi, aí a gente já pode dar mais tempo aqui até para o pessoal conseguir falar contigo e esclarecer dúvidas. A gente até já tem a primeira pergunta aqui. Lucas, fica à vontade para perguntar. Olá, deixa eu te perguntar, na parte que você falou que você tem parceiro, né, do Serasa, me surgiu uma dúvida, de alguma maneira tem alguma aquisição de dados, de parceria? Vocês chegam né, não estou falando do jeito, uma aquisição de dados, sabe? Uma aquisição de massa de dados ou não? Sim, a gente tem diversos birôs de dados que são parceiros nossos, que a gente já trabalha e tem layouts específicos de interação que a gente utiliza para enriquecimento dos dados e características do perfil do cliente. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, qual é o score de crédito daquele cliente especificamente. Vou oferecer um produto do qual exige, né, um poder aquisitivo um pouco mais interessante, saber se o crédito dele é muito alto, por exemplo, pode ser uma métrica interessante na composição daquele grupo de pessoas com alto interesse em ativos mais caros, por assim dizer. Tá. Minha dúvida é mais assim, se de alguma maneira indireta é considerado dados de terceiros para tentar traçar um perfil de um cliente, sabe? Isso, é exatamente esse o objetivo, Lucas. Fechou, obrigado, parabéns. Imagina. Agora é contigo, Thiago, fica à vontade aqui para perguntar.
Bom dia, pessoal. Fala aqui da Jubarte Capital. Minha pergunta, Yandé, é naquele case de sucesso que você citou, o quanto por cento você acha daquele resultado ele se deve a dados que a empresa já tinha daqueles clientes e quanto é dessa base externa que vocês agregam de valor? Cara, excelente pergunta, Thiago. No momento em que a gente está fazendo um projeto de agrupamento, de clusterização, de Know Your Customer, a gente considera os pesos das variáveis que definem as características do grupo ou do cliente, né? Então, se a gente tem clientes que compram com certa frequência um determinado tipo de produto, a gente sabe e consegue explicar quais são as variáveis que tiveram maior peso. Isso é muito importante porque dentro de um piloto que a gente fez no começo do projeto, a gente avaliou o custo de aquisição dessas variáveis, que nem sempre são baratas. Eu acho que talvez seja essa a tua pergunta, tipo, o quanto realmente influencia para saber se vale a pena ou não ter esse dado. E a gente chegou à conclusão que tinha algumas variáveis que tinham pouca relevância estatística no agrupamento desses clientes. Então, essas variáveis, pós o piloto, a gente tirou do modelo e o impacto foi mínimo, foi realmente negligente. Assim, foi muito baixo, tá? No resultado geral, falando assim, em termos de média, a gente estima ali que, a depender do modelo, pode melhorar em torno de 20%. Tá? Obviamente, ninguém conhece tão bem o seu cliente como você mesmo. Tá? Então, há uma relevância muito mais presente nos dados que a empresa possui e do relacionamento histórico que essa empresa possui com esse cliente. Claro que isso pode variar de caso para caso, porque você tem situações de que a empresa tem 2 meses de histórico em uma base de 200 clientes, né? Versus eu tenho uma base de centenas de milhares de clientes e um histórico talvez de 2, 3 anos, né? Então, obviamente, isso influencia o quanto uma variável externa vai, de fato, fazer diferença no teu modelo. Mas, em linhas gerais, eu acho que isso é um bom ponto de partida. O próximo agora é o outro Thiago aqui, né? Não tá, Thiago. Pelo que eu entendi, vocês fazem esforço ativo de venda de algum tipo de algum ativo financeiro. Thiago, o seu áudio está um pouco baixo. Não sei se é só para mim, se você conseguir. Acho que melhorou? Melhorou muito. Tá. Então, vocês faziam um esforço ativo de venda nesse exemplo que você deu de ativos financeiros para um cliente, certo? Com base nos dados que ele... Agora, como é que vocês lidam com isso daí? Está próximo da atividade do assessor de investimento? Veja, a gente considera que, dependendo da estratégia do associado, isso pode ser uma ferramenta para apoiar na relação do assessor com o cliente. Então, em vez de automatizar todo esse processo, fazer a recomendação, a gente pode trazer essas recomendações para o dia a dia do assessor e esse é o ponto de partida na interação que o assessor vai ter com o seu cliente na ponta. Tá? A gente tem alguns clientes que trabalham com o conceito de encarteiramento, que eu imagino que é semelhante ao que você está propondo, Thiago, no qual a gente nunca faz as campanhas e as ações diretamente com o público final, mas a gente passa para as ações de relacionamento para o gestor da carteira, né? E a partir dali, cabe ao gestor decidir, optar se vai ou não interagir e de que maneira vai interagir. Mas a gente traz tipicamente, todos os dias, o que oferecer, para quem oferecer e qual canal a gente acha que vai ser mais efetivo para você conversar com aquele público, tá? Tá bom, obrigado. Agora é o Gilberto. E aí, Gilberto, se apresenta também, por favor? Antes de perguntar. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, Gilberto. Certo. Eu sou Gilberto, eu sou diretor de compliance aqui da OBB Capital e Holding, Seed, por aí vai. A minha pergunta é simples. Eu vi que você mostrou ali na sua demonstração bastante a eficácia da ferramenta com relação a segmentos, né? E você mostrou bastante o produto na questão do varejo. E aí eu queria saber se o sistema, a plataforma, já está parametrizado aí, por exemplo, para com um público que a gente queira oferecer fundos de investimento, aquisições, ações, que seria aqui o nosso know-how, nossa prateleira, que vocês já fizeram essa segmentação, no caso, no nosso mercado aqui? Já, Gilberto, eu não pude compartilhar porque nem todos os cases que a gente tem de sucesso tem autorização para abrir, né? Então, todos os números que a gente apresentou e os sprints lá são de dados reais, que a gente, obviamente, teve autorização para compartilhar. A gente se preocupou, obviamente, para não indicar nenhum cliente, né? Por questões óbvias. Mas, sim, a gente tem modelos prontos para esse segmento, já fazemos isso nesse segmento e a gente teve resultados muito bons aí
exemplo da BizBank, que tem alguns componentes de produtos financeiros que a gente oferece também. Tá. Eu vou fazer mais uma pergunta, se você não se sentir à vontade, não precisa responder, abrir. Mas, por exemplo, alguma dessas Big Four, não sei se eu posso citar não, tipo BTG, XP, algum desses já são clientes de vocês ou não? Eu não posso responder, Gilberto. Então tá bom. Perdão. Muito obrigado, tá bom? Imagina. Muito obrigado, excelente dia. Obrigado, parabéns. Obrigado. Vamos livrar aqui o IAD do NDA e já passar aqui até para a pergunta do Reinaldo. Reinaldo, fica à vontade para perguntar e se apresentar também, por favor. Bom dia a todos, eu sou professor da PUC de São Paulo, da área de finanças. A minha pergunta para o Yandé é o seguinte: depois de você trabalhar esses dados, você tem o perfil dos clientes. Você agrupa isso por técnica de cluster, faz algum agrupamento, alguma coisa nessa direção? Clusterização, Reinaldo, é uma das técnicas que a gente aplica, tá? A gente aplica clusterização, tem algoritmos de EFV, tem algoritmos de... como é que a gente chama? Long Time Value, né? LTV. Tem vários... Na verdade, a gente tem cerca de 35 algoritmos de agrupamentos, análise de similaridade, que a gente trabalha dentro da nossa solução. Obviamente, eu não posso listar todos, nem como a gente utiliza, porque isso faz parte do nosso porque isso facilita... Secret Source. Tá, isso facilita a entrega do produto, né? Você entrega os clientes agrupados, olha, esse perfil é mais fundo de investimento, esse perfil é renda fixa, aí vai, né? Isso, exatamente. Aqui está um exemplo, tá? Uma coisa importante, Renato, aproveitar o teu gancho, desculpa te interromper, mas eu acho que é um ponto importante a gente frisar. A gente sempre preza por algoritmos de white box. São algoritmos que são auditáveis e explicáveis, tá? A gente consegue ilustrar o porquê o algoritmo está fazendo aquela recomendação. Eu dei exemplo dos pesos das variáveis, né? Porque a gente deve ou não enriquecer aquela base. Acho que é um ponto importante para reforçar. Mas, por favor, continua. Não, era isso aí. Eu acho que, quer dizer, a tua explicação foi até um ponto, eu achei que faltava essa parte final aí, que é aglomerar, né, as informações para facilitar as tomadas de decisão. Você vai deixar algum endereço de contato? Vou sim, Reinaldo. Eu vou passar aqui no final, tá aqui. Deixar aqui nesse slide. Vou até puxar aqui um gancho, aproveitando, a gente bateu aqui os 15 minutos, a gente vai soltar agora até a enquete, tá, pessoal? Então, se vocês querem bater depois um papo aqui para conhecer mais sobre o Anquês, conversar com o Yandé, respondam essa enquete que a gente vai fazer justamente essa conexão, tá bom? Bom, Yandé, muito obrigada aqui pela sua apresentação. Obrigada a vocês. Sucesso com o programa, gente. Aqui a Devolutiva a gente vai fazer essa conexão, tá? Mas muito obrigada aí, foi ótimo. Um abraço, pessoal. Sucesso com o programa, gente. Obrigado. Enquanto vocês vão respondendo aqui a enquete, eu já vou até puxando o próximo para a gente não perder o ritmo, que vai ser o Guilherme aqui da Fligo. Guilherme, você já está por aí? Oi, Vivian, estou por aqui. Show, deixa eu ver. Não sei se sua câmera já apareceu. Agora sim, boa. Bom, Guilherme, já está compartilhando, se você quiser já ir compartilhando a tela, para a gente ir testando. Vamos lá. Boa. Certinho? Apareceu? Certinho. Quando se sentir confortável, pode começar aqui que eu solto o cronômetro, tá bom? Tá bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Obrigado aqui pela abertura, Vivian da Liga, pessoal da Ambima. Eu sou o Guilherme, eu estou à frente hoje aqui da Fligo aqui no Brasil. E antes de mais nada, eu acho que vale trazer um pouquinho quem que é a Fligo, né? Da onde nós surgimos. A Fligo é uma empresa norte-americana, fundada no Vale do Silício. Hoje, especificamente, nós estamos Nova York, justamente porque o nosso foco foi direcionado ao mundo financeiro, e aí automaticamente Wall Street acabou chamando a gente, né? O nosso objetivo aqui com a inteligência artificial é justamente compreender melhor o cliente do ambiente financeiro para a gente conseguir fazer os melhores direcionamentos de estratégia. Pensando que de um lado eu tenho uma instituição, do outro eu tenho um cliente, e nesse meio eu tenho uma série de relações, né, que ocorrem, e a gente quer justamente facilitar essas relações utilizando a inteligência artificial. Especificamente aqui no Brasil, nós já estamos há 5 anos, a empresa tem quase 15. No Brasil,
Nós adquirimos uma empresa aqui quando a gente fez a nossa entrada, então hoje já temos mais de 100 pessoas aqui no Brasil, então isso mostra, né, a relevância que se tornou e claramente os nossos clientes acabam refletindo a isso, né? Nós temos grandes bancos nos Estados Unidos, Scotiabank, Broadway, The Bancorp, nós temos o Wells Fargo, JP Morgan, e aqui no Brasil também não é diferente, nós temos com a Porto, Carrefour, Sura, nós também temos aqui o Bradesco como parceiros, entre outros. Então, justamente aqui mostrando um pouco a nossa capacidade. Mas o que a Fligo faz? O que a gente busca? Bem, frente aqui à questão do ambiente financeiro, nós conseguimos trabalhar em 2 universos diferentes, de maneiras diferentes, mas utilizando a mesma tecnologia. Ou eu estou olhando para um aspecto mais de varejo, né? Então trabalhando ali com clientes mais de massa, ou eu estou olhando para aquele cliente mais investidor, cliente mais private, justamente trabalhando ali de uma maneira mais personalizada, né, mais focada, mas claro, sempre trabalhando essa questão da ultra personalização com todos. E a gente trabalha com algumas iniciativas, buscando aumentar o wallet, né, desse cliente, ou seja, como é que eu consigo aumentar ali a representatividade dele. Nós tivemos casos que tiveram aumento mais de 44% em alguns clientes, reduzindo, né, o atrito. Como é que eu consigo predizer quando o cliente vai retirar os fundos e levar para um concorrente, utilizar, por exemplo, para comprar uma casa. Então, a gente conseguir desenhar uma melhor estratégia, a gente consegue identificar com 90 dias, 9 em cada 10 que vão sair, né? Ou identificando eventualmente novos produtos. Então, o que eu posso ofertar de diferente para esse cliente? Tá bom? Gente, eu ia passar um vídeo, eu vou deixar ele para o final, se der tempo eu passo, tá? Senão eu vou mandar para vocês. Obviamente, eu estou falando aqui muito de predição, como é que eu consigo conectar, né, ambas as frentes, e a gente não pode ficar fora, claro, dessa onda do generativo. Então, nós criamos também, né, uma nova camada com a IA generativa para ser esse tal do copiloto, que justamente é uma maneira mais fácil do assessor, do investidor ali, ter uma relação mais próxima e entender um pouquinho mais quais são as recomendações que ele pode ter e qual que é o grande diferencial aqui que a gente traz. Essa capacidade generativa, né, de trazer as predições e conectar com os GPTs da vida, trazem uma experiência diferenciada para os clientes. Tá? E a gente pode fazer tanto para dentro quanto para fora, ou seja, eu posso olhar para dentro do meu assessor como é que eu embaso ele e ajudo ele a ser melhor, ou eu posso estar ajudando o meu cliente propriamente. Eu quero trazer para vocês, eu fiz a apresentação bem rápida aqui, porque eu quero trazer um pouquinho de como é que isso acontece na prática, né? E aqui é um exemplo, gente, de como é que seria a visão, tá? E aí aqui é um ponto importante, um disclaimer. Aqui é uma visão de uma plataforma que vocês podem se utilizar, a gente pode utilizar ela, mas nós entendemos, com base nos nossos clientes, que muitos deles já investiram um caminhão de dinheiro em Salesforce, em CRMs diferenciados, justamente para conseguir ali trazer uma melhor visibilidade desse cliente. E aí ter mais uma ferramenta acaba se tornando muito difícil. Então, tudo isso que eu estou mostrando, a gente consegue colocar isso dentro, por exemplo, de um Salesforce, de um Dynamics, ou a ferramenta de CRM que vocês tiverem, tá? Isso eu acho que é importante vocês entenderem. Então, aqui, por exemplo, eu sou um assessor, né? E estou olhando aqui qual que é a minha carteira, e eu consigo ter, por exemplo, quais são os clientes que têm maior oportunidade de eu vender algum produto, quais são os top performances da minha carteira, quem é que está com baixa lealdade, e aqui é um conceito interessante, nós trouxemos essa visibilidade, vou entrar aqui na Júlia, por exemplo, onde a gente consegue ver 3 indicadores que para nós são importantes, que é a lealdade, satisfação e o potencial. Quando eu estou falando de lealdade, putz, se o meu concorrente mudar a taxa de administração dele, esse cliente vai sair correndo? Isso é importante a gente entender o quão leal ele é à marca, ao escritório, à firma de vocês. Satisfação tem muito mais a ver daí com performance. Será que a minha performance da minha carteira está adequada para este perfil de cliente? Será que realmente ele está entregando o que esse cliente espera? O nível de risco está adequado? Então, é a gente conseguir medir isso, porque isso também pode se tornar um potencial churn por causa desse movimento. E o outro é potencial. Eventualmente, esse cliente ainda pode investir muito e está investindo muito pouco. Né? E aí a gente consegue ver isso durante o tempo, eu consigo ter os principais indicadores, eu consigo ver recomendações, a gente cria recomendações para vocês, para os assessores, falar, liga para o cliente, faz esse ajuste, faça isso, oferte um plano, a gente consegue fazer isso com IA generativa de uma maneira
né, direcionada justamente para a gente conseguir resolver certos problemas. A gente pode, por exemplo, se preparar para uma reunião, justamente entendendo ali quais são os principais fatores, e um ponto importante sempre é que tudo que a gente mostra tem os porquês. A gente sempre tem que trazer os porquês. Não adianta simplesmente eu falar que a lealdade está baixa, mas por que está baixa? Então a gente sempre consegue, obviamente aqui está direcionado para esse cliente, mas a gente consegue direcionar baseado nos atributos que vocês definirem. Gui, eu só consigo olhar cliente a cliente? Não, a gente pode olhar para um outro lado do espectro, que é olhando para produtos. Então, por exemplo, vocês querem impulsionar um determinado produto, um produto previdenciário, por exemplo. Bem, a gente consegue aqui entrar e entender quais são os clientes que têm o maior match, né? Tem a maior propensão a adquirir este produto. Então, eu não preciso passar para toda a minha base, eu consigo fazer uma ação muito mais direcionada. E aqui tem um ponto importante, nós temos também uma capacidade de não só definir quem são esses clientes, mas, se necessário, a gente consegue também colocar dentro de uma plataforma de disparo de marketing digital. Então, por exemplo, eu tenho conexão com WhatsApp, eu tenho conexão com SMS, eu tenho conexões N, onde a gente consegue criar, através com a inteligência artificial, qual que é o melhor canal, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor horário, justamente para a gente ter uma melhor performance. Tá? E, por fim, gente, eu consigo ter, claro, uma visão por advisor, ou seja, por consultor, né, entendendo como é que está a carteira dele e entendendo como é que está a satisfação dele. Isso é importante, porque isso é uma coisa que nasceu muito nos Estados Unidos, a gente trouxe para cá, lá o movimento é um pouquinho mais forte, mas quando um assessor ele troca de empresa, ele acaba levando em média de 40% a 60% da carteira junto com ele, né? Isso é uma coisa que a gente viu lá e está começando a acontecer aqui também. Então, essa briga, ela é importante entender se o assessor também está feliz, se ele também consegue fazer essa melhor conexão para que a gente possa ter essa retenção, certo? Gente, é um pouquinho aqui da Fligo que eu queria trazer para vocês, eu não vou apresentar o vídeo, mas se der a chance eu mostro, tá bom? Não, boa, Guilherme, você bateu 8,1 segundo, então foi perfeito aqui no tempo. Bom, pessoal, novamente a gente está aberto aqui para as perguntas, então fiquem à vontade aqui para ir levantando a mão e perguntando para o Guilherme. Enquanto o pessoal levanta a mão. Enquanto eles estão pensando até aqui, pessoal, também fiquem à vontade para mandar no chat. Tem algum ponto que você não falou e seria legal? Algum case, né, que vocês já tiveram? Enfim, fica... Até se você quiser já ir passando algum videozinho, é legal, enquanto o pessoal vai aquecendo aqui com as perguntas. Vou mostrar aqui, vou passar aqui, peraí. Bom, eu tenho uma pergunta aí questão de custo mesmo, né? Se tem algum para empresa startup, sei lá, ou se é coisa para banco, administradora, uma assessoria já consolidada. Via de regra, a gente trabalha com bancos maiores, tá? O nosso foco ele é um pouco mais corporate, enterprise, mas existe sim alguns caminhos que a gente consegue ir com empresas menores. Aí tem que ver muito caso a caso, tamanho de carteira, melhor entendimento para conseguir definir isso, tá? Eu não tenho aqui como te dar um número. Não, maravilha. Obrigado aí, parabéns também, viu? Obrigado. Vou passar aqui o videozinho. Vamos lá. At Fligu, we are bringing the next generation of AI technology to the wealth management industry. Acho que não está aparecendo direito, Guilherme, depois a gente pode compartilhar. Leverage AI. Você está no mudo agora. Ficou a tela branca aqui, mas acho que depois a gente compartilha o link com o pessoal. Increase wallet share. Predict client. Fala, desculpa. Boa, surge uma pergunta aqui, então eu vou até travar aqui o vídeo, que depois a gente consegue compartilhar. Vamos lá, do Guilherme também. Fica à vontade, Guilherme. Opa, Gui, tudo bom? Eu vi que vocês trabalham com bastante dados, né? Como é que funciona essa integração? Como que vocês pegam esses dados das empresas, né? Porque tem bastante informação para ser tratada via API, uma planilha, como que funciona? Tá, vamos lá. Legal, boa. Basicamente, Guilherme, né? Isso. Como é que nós trabalhamos, tá? Nós temos uma inteligência proprietária e o grande fato é que, por trabalhar com grandes bancos,
nenhum banco quer que os dados saiam do entorno deles. Isso é fato, é da indústria, né? Então, a nossa infraestrutura ela foi criada para ser alocada dentro do ambiente produtivo em cloud dos nossos clientes. Então, basicamente, vamos usar um exemplo aqui, o cliente tem os dados, toda a operação dele dentro de uma AWS, né? O que a gente faz é botar essa inteligência dentro da AWS do cliente, tá? Conectando todas as fontes de dados, então aqui SRM, fonte Zen que está dentro do banco, e aí a gente consegue processar e entregar isso para o cliente aonde ele quer também. Eu posso colocar isso de volta do CRM dele, eu posso criar um dashboard novo, eu posso conectar uma plataforma de comunicação. Então, tudo isso ocorre dentro do ambiente de vocês. A única coisa que vem do externo é se eventualmente nós temos algumas parcerias com birôs também, então o Open Finance, por exemplo, a gente consegue trazer essa informação para ajudar a agregar o que nós já temos dentro da instituição, tá? Mas tudo isso acontece dentro do entorno das instituições. Não, beleza, respondi. E daí, entendi que vocês são mais corporate, mas tem uma ideia de ticket médio, assim, para passar, só para a gente ter uma noção de custos, ou isso é muito personalizado? Ele é bem personalizado, tá? Ele é bem personalizado, mas vamos falar aqui que, em média, a gente está falando algo na casa de $7.000 por mês, tá? Para começar, assim, tá? Para uma aplicação. Sim, não, perfeito. Eu vi que é bem robusta a aplicação mesmo, então tranquilo. Sim, aqui é modular, então aqui eu estou mostrando uma aplicação onde a gente agregou diversas fontes, diversas coisas para entregar esse resultado. Obviamente não precisamos iniciar dessa maneira, tá? E nós também, é importante falar, a gente tem a habilidade de iniciar com uma POC. Então, obviamente, qualquer instituição não quer investir sem antes ver a capacidade real de resultados, né? Apesar que eu trago que eu posso trazer alguns cases, essa vivência ela é importante justamente para a gente conseguir apresentar isso e validar isso conforme as necessidades, claro, né? Então, existe a possibilidade de uma POC. Tá? Eu vejo que a LTV é bem alto de vocês, né? Então, sim. Perfeito, obrigado pelas informações. Que é isso. Boa, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida também pode ir colocando aqui no chat ou levantando a mão. A gente já está até se aproximando aqui dos minutinhos finais, então a gente também já vai lançar aqui a enquete, né, caso vocês queiram conversar mais com o Guilherme, entender um pouquinho mais da Fligo, né, acho que já deu para ter uma noção aqui, mas 8 minutos é pouco tempo, né, Guilherme? Às vezes a gente precisa de um papo maior. Deixa eu ver aqui, acho que surgiu, já está sendo lançado aqui. Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua apresentação, foi ótimo contar aqui contigo, tá? Depois a gente faz conexão aqui, quem tiver interesse. Então, também fica à vontade aí para continuar e assistir a nossa próxima apresentação, até porque a gente está se aproximando do final, pessoal, ainda tem mais uma startup aqui para a gente fechar com chave de ouro, tá? Que é a Synecta. Então, Venera, você está por aí? Tô sim. Bom dia, pessoal. Certo? Bom dia, gente. Tudo jóia por aqui, a gente já está conseguindo te ver. Se quiser ir compartilhando a tela também para a gente fazer um teste. Perfeito, já vou compartilhar aqui. Você me fala quando você estiver vendo. A gente já consegue ver aqui, então, quando quiser começar, fica à vontade que eu solto o cronômetro. Ótimo, perfeito. Prazer, pessoal. Eu sou o Veneraldo da Synecta, tá? Posso até começar já agora, que eu vou começar falando um pouco sobre a Synecta e a gente vai especializando sobre as soluções, tá? Lembrem de qualquer dúvida que tiverem para a gente tirar ali nos minutos finais. Que qualquer nível de detalhe que a gente precisar entrar aqui, eu entro e sai todo mundo bem entendido das soluções, tá? Mas a Synecta é uma empresa de inteligência de dados e inteligência artificial. A gente já tem mais de 10 anos no mercado, tá? De expertise no mercado em recomendações personalizadas para clientes em cada etapa do ciclo de vida, tá? Então, hoje a gente é uma empresa do Grupo Matera, a gente é o braço de inteligência de dados e inteligência artificial do Grupo Matera. Acho que vários de vocês devem conhecer Matera, que é uma empresa de tecnologia para o setor bancário, já tem multinacional, processa mais de 10% do PIX, e a gente tem uma plataforma modular para gerar recomendações em cada etapa do ciclo de vida. Então, desde recomendações de rentabilização, fidelização, recomendações de coragem de crédito, inadimplência, enfim. Aqui eu vou focar no mundo, né, de investidores e principalmente para a parte de rentabilização, tá? A gente tem vários cases e nomes grandes de mercado que confiam na gente, talvez até alguns deles estão aqui,
Mas olhando até para tanto a frente da escola de crédito, quanto a parte de rentabilização, aqui a gente tem alguns cases, olhando para o Neon, ali a gente ajudou muito na parte de ativação de novos clientes e a parte de recomendação de cross-sell e upsell, que é o que o nosso módulo de rentabilização aqui faz majoritariamente. Na Localiza também, com rentabilização, na Porto, e com dados complementares, que eu vou especificar um pouco mais, tá? Um case que é super interessante mencionar aqui, que é muito similar ao que eu vou comentar, que é o case de rentabilização com o Bradesco. Lá a gente utilizou todos os dados históricos, né, cadastrais, transacionais, com o enriquecimento da Sinecta para gerar recomendações personalizadas, né, de CDC para cada um dos clientes. E aí a gente aumentou 20% de conversão, 12% de ticket médio, um case muito bem sucedido. E aqui a gente vai estar aplicando essa tecnologia para a questão de investimentos, tá? Uma coisa que é super importante mencionar é que a gente é 100% aderente à LGPD. Então, todos os dados que chegam para a gente são anonimizados, tá? Nenhum dado pessoal vem para o nosso lado. E a plataforma que eu estava comentando que é modular é a Sinecta Revenue, que a gente vai focar aqui principalmente no módulo de rentabilização, né, para recomendações ali de investimentos que fazem mais sentido para aquele cliente. E a gente entra um pouco nesse detalhe aqui, tá? A plataforma como um todo, para vocês entenderem como que funciona aqui do nosso lado, a gente recebe os dados internos, né? Então, históricos de contratação, transacional, se tiver, depende, sei que a gente tem muitos públicos diferentes aqui, vai mudar um pouco para cada tipo de solução, mas a gente faz customizações e temos squads de especialistas aqui para fazer esses ajustes, tá? Então, dados históricos, internos, cadastrais, avaliação do perfil do investidor, enfim. A gente cruza com dados proprietários que a Sinecta tem, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, dados públicos que a gente trata, e a gente estrutura a nossa base aqui, faz as análises necessárias, treina os nossos modelos com os dados dos parceiros e disponibiliza na plataforma e também integra ali com sistemas as recomendações, tá? Os dados proprietários que a gente tem, como é mais curtinho o tempo, né, se alguém quiser pode perguntar ali depois, mas a gente tem 47 milhões de dispositivos conectados à nossa base, e outros dados públicos que a gente trata, e que a gente tem um entendimento ali de score de renda em cada micro-região, interesses específicos, penetração de serviços, a nível geográfico, mas a gente também tem uma solução para ter isso a nível individual, que é um dado complementar que eu vou comentar com vocês, tá? Olhando para a parte de investidores mesmo, né, de rentabilização de investidores, tem um fluxo aqui que é similar ao fluxo que a gente faz para rentabilização geral, mas aqui eu fiz personalizado para essa conversa, essa explicação aqui do como que a gente trabalharia, tá? Que a gente recebe esses dados internos, né, dos nossos parceiros, a gente faz uma análise de perfil e comportamento desse investidor, então com todos os dados internos, dados públicos que a gente puder consultar, dados proprietários da Sinecta, dados de perfil e comportamento que a gente pode puxar do dispositivo móvel desse cliente também, e baseado nisso, a gente já começa a calcular alguns scores e alguns comportamentos. Então, por exemplo, score de principalidade aqui, né? Então, baseado ali no comportamento desse investidor, se a gente está falando principalmente de quando está entrelada a uma conta, né? Onde a gente consegue ver se o dinheiro foi transferido ali para outra conta da mesma titularidade, dados que a gente consegue puxar ali, olhando para esse transacional, e a gente consegue calcular ali esse score de principalidade, potencial de investimento também, olhando ali para informações internas, SCR, transacionais, dados complementares. E aí, a partir disso, a gente cria segmentações do perfil desse investidor mais completas e as recomendações de investimento. Como que isso funcionaria aqui na prática, tá? A gente tem, por exemplo, olhando para essas variáveis que a gente criou aqui, né, de potencial de investimento e principalidade. Pensa que esse gráfico aqui ele tem 200 ou 1000 dimensões. Aqui eu só peguei uma fatia desse gráfico. Cada dimensão é uma variável, uma feature ali daquele cliente, né? Então, perfil de investidor, idade, profissão. Aqui, fazendo esse corte só, a gente está procurando quem são os clientes similares aos clientes que são hoje rentáveis, clientes que estão com vocês, né? Então, a gente olha para clientes que são similares, clientes com, pode ser até uma alta principalidade aqui, mas a gente pode expandir em cima daquele cliente, pode ser um investidor com alto potencial, mas ele não é investidor hoje, mas ele tem um alto potencial, e pode ser um investidor com uma baixa principalidade. Todos eles são focos aqui para ativações, né, com recomendações diferentes, personalizadas para cada um deles, e olhando para o contexto de quem é semelhante aos nossos exemplos, né, que são os investidores que hoje são rentáveis, que hoje estão dentro da carteira de vocês, a gente olha, para o José aqui, que não é hoje, né, não tem principalidade alta, ou enfim, está em outro banco, ou ele ainda tem potencial para melhorar aqui, a gente vai olhar a similaridade dele, profissão, idade, variáveis de perfil e comportamento,
a outros ideais aqui, clientes, para a gente recomendar, do tipo, olha, dos que ele é similar, 75% tem um investimento X, então eu vou recomendar esse investimento para ele. 50% investimento Y, então essa é a minha segunda opção de recomendação de investimento. E aí, no final, a gente tem ali um score de principalidade, um potencial de investimento, quais segmentos que esse investidor se enquadra e quais nossas recomendações ranqueadas ali por ordem do que faz mais sentido para aquele investidor em específico, tá? Aqui está bem, né, passando bem por alto, a gente pode aprofundar mais um pouco, mas um detalhe que é super importante mencionar é que a gente tem uma plataforma extra aqui que a gente encaixa, que a gente conecta com nossos parceiros, que é a plataforma Insights, tá? Tem um potencial muito forte de a gente trazer dados complementares desses investidores, olhando para o mobile ali. Então, hoje a gente tem uma biblioteca que a gente conecta nos aplicativos dos nossos parceiros, e essa biblioteca coleta ali, todos os aplicativos estão instalados, o quão exposto a crédito ele é, quão exposto a outros aplicativos de investimento ele qual é o modelo do celular, para onde que ele viaja, onde que ele trabalha. Então, tem muita informação de perfil e comportamento individualizado. Então, a Vivian ali tem um aplicativo, eu vou conseguir ver exatamente ali quais aplicativos que ela tem, quem são a penetração dos meus concorrentes nessa base de clientes, e essas informações todas entram aqui em toda essa parte da solução que eu comentei com vocês anteriormente, como variáveis extras de perfil e comportamento individualizadas desse cliente, para gerar recomendações mais assertivas, para calcular melhor o score de principalidade, calcular melhor o potencial de investimento, enfim, são variáveis complementares aqui nesse contexto. E a gente também trabalha com o score comportamental, o score de crédito comportamental automaticamente para todos os clientes que têm essa nossa plataforma Insights aqui, tá? Eu quero até já finalizar para eu abrir mais perguntas para a gente, que eu sei que vão surgir algumas, e a gente pode aprofundar mais. Boa, obrigada, Bené. Pessoal, fica à vontade aí para tanto levantar aqui a mão, como mandar no chat, qualquer coisa a gente vai lendo. Perfeito. E aí, só mencionando que eu trouxe um escopo aqui de rentabilização, né? Mas a gente pode trabalhar também com fidelização de clientes, igual todos os módulos tem aqui da plataforma. Só a ótica que a gente olha é diferente, mas sempre gerando recomendações personalizadas, tá? Com projetos customizados. Boa. Enquanto até o pessoal vai aquecendo aqui para fazer perguntas, né, uma dúvida que eu acho que foi perguntada por outras startups e legal, como que vocês fazem esse modelo de receita, né? De cobrança, enfim, acho que é legal trazer também. Modelo de receita? Desculpa. Como que você faz a cobrança ali, né? Como que seria tratado ali para criar esses produtos para o pessoal? Seria seria por uma licença? Perfeito. A gente, como é uma plataforma, a gente faz customizações em cada módulo. Daqui a gente trabalha com licenciamento mensal mesmo. Então, o licenciamento mensal é um SaaS, onde a gente tem a plataforma e tem customizações em cima dela ali para o contexto do cliente, tá? É um onboarding bem consultivo que a gente faz aqui para garantir que se enquadra no modelo de negócio dos nossos parceiros. Não, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui da Michelle. Michelle, fica à vontade para perguntar e até se apresentar também para a gente, por favor. Oi, sou a Michelle, sou da Santander Asset. É uma dúvida. Por que contratar a Sinecta e não fazer isso dentro de casa? Perfeito, ótimo. Esse é um contexto que a gente sempre se depara aqui quando a gente conversa sobre esses modelos de rentabilização, que NBO, no geral, né, Next Best Offer para cada um dos clientes, é um problema antigo, né, nesse contexto de rentabilização especificamente, mas o que a gente sempre depara aqui é que é um problema antigo, mas que é bem difícil de resolver. E às vezes, nesse contexto, como a gente tem aqui squads de especialistas que fazem isso em diversos mercados diferentes, e tem essa experiência de lidar com esses dados, não só essa expertise que a gente tem do nosso lado, ou seja, não é um projeto onde tem que alocar várias pessoas e depois, isso não dando certo, desalocar essas pessoas, mas também a gente trabalha com esses dados proprietários que a gente tem aqui em cima de 47 milhões positivos, que são dados somente da Sinecta, e a gente também tem a plataforma Insights para coletar essas informações individualizadas ali, já são um produto de prateleira ali que em 2 dias já tem todas as informações de todos os seus clientes para utilizar e conectar nessas soluções, são os dados que a gente está bem acostumado a lidar. Então, eu resumiria com squads de especialistas aqui, é mais flexível para o lado do cliente, a NBO ainda é um problema bem complexo ali de conseguir fazer direito, também esses dados complementares proprietários junto com a parte do SDK ali, que é um produto nosso. Ficou claro? Eu não sei se... acho que tem outra mãozinha ali.
Acho que foi respondida assim, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade aqui para levantar a mão também. Está pronto aqui para respondê-los. E aí a gente já vai até aproveitando aqui também, já compartilhando a enquete, né? Caso vocês queiram conversar um pouquinho mais, entender mais da Sinecta, que são poucos minutos, né, para conseguir mostrar o mar de oportunidades que existem. Então, a ideia é que depois vocês consigam bater esse próximo papo, perdão. E aí, caso alguém não consiga responder também, fiquem à vontade para mandar mensagem para esse e-mail aqui que o Lucas mandou, tá? inovação@ambima.com.br. Bom, Vânia, eu acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida por agora. Muito obrigada, tá? Acho que o povo está aquecendo aqui. Depois a gente vai mandar as conexões para que vocês consigam responder. Na verdade, surgiu uma aqui, ó, do Gilberto. Fica à vontade, Gilberto. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde daqui a pouco já, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ô, Veneraldo, eu só queria parabenizar aí pela apresentação, dizer que é bem interessante a ferramenta, tá? Dentre todas que passaram aqui, claro, todas têm as suas especialidades aí, mas a sua é bem interessante mesmo, traçar esse perfil e eu só queria parabenizar mesmo. E eu, tem uma dúvida minha com relação à LGPD. Todos esses bancos de dados, vocês já estão resguardados ali por termo de privacidade, tudo, e ela pode ser comercializada dessa forma que vocês montaram, né? Perfeito, ótimo. Muito obrigado, Gilberto. Com relação à parte de apresentação ali, com relação a esses dados, o que é feito aqui do lado de vocês, né, do lado do cliente, o que é feito, a gente remove ali todos os dados, né, pessoais, então nome, telefone, e-mail, CPF, vocês ali mesmo removem e vira um código. Então, coloca ali o código daquele cliente, a gente só recebe esse código, então não é um dado pessoal ali de acordo com a LGPD. E aí, quando a gente devolve essas recomendações, então vai ter ali, né, qual é a recomendação de produto, qual que são os scores calculados e tal, qual é o perfil desse cliente, a gente coloca isso, a gente devolve isso com o código e vocês fazem um depara do lado daí. Então, você vai saber quem é, mas a gente não vai saber quem é. Tá? Então, mesmo no contexto aqui do nosso SDK que puxa informações dos celulares, tá? São ali no aplicativo, são poucas linhas de código que são adicionadas, e ali no aplicativo, depois que é feito o login daquele usuário, que vocês já sabem quem é aquele usuário, é feito um hash ali, né? Seja no ID local, seja no CPF, e envia para a gente com um código que a gente, né, não tem como identificar ali a pessoa natural por trás, tá? Então, é assim que a gente sempre resolve essas questões de LGPD e temos parceiros de grandes bancos aí. Enfim. Legal. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. Boa, obrigada, Vânia. A gente agora chegou realmente pertinho dos 15 minutos, que era o tempo final. Foi ótimo contar contigo, brigadão, tá? Depois a gente vai fazer justamente essas conexões. Então, relembrando, pessoal, se vocês querem conversar depois com a Sinecta, respondam aqui o chat. Antes de vocês saírem também, queria compartilhar algo super legal aqui com vocês, que é como o Lucas, né, e o Zeca que tinham comentado, a gente está nesse movimento da rede de inovação focada aqui justamente na IA, então a gente tem outros eventos aqui mais à frente, né? É isso, pessoal. Dia 4 de setembro a gente tem mais um showcase com cases do mercado de capitais, então a gente vai falar com a gestora EVE Technologies e o Head de Inovação do Bradesco Asset Management. Vai ter um papo aqui sobre o que eles estão fazendo e como a gente usa isso no mercado. O próximo Pitch Days é no dia 19 de setembro, a gente vai falar de compliance, análise de ativos e fraudes, então vai ser um evento como esse. A gente, no mesmo modelo, com esses outros temas, a gente tem mais um showcase depois, falando de personalização de produtos de investimento. E a gente encerra em outubro com outro Pitch Day, com atividades cross para gestores, back-office, distribuidores de produtos de investimento, educação financeira. Então, acompanhe a gente aí nessa jornada. A gente vai mandar todas as informações por e-mail também para vocês, tanto do Discover.ia, os links para participar de todos esses eventos. E muito obrigado pela participação de vocês. E qualquer coisa, não conseguiu responder aqui, não conseguiu contato com a gente, o e-mail da área que é inovação@ambima.com.br. A gente está disponível lá para conversar com vocês. E muito obrigado pela participação. Vou lançar aqui a pesquisa de satisfação para vocês. Também quem quiser responder depois por e-mail, fique à vontade. Espero que tenham gostado. E a gente está à disposição. Obrigado também, viu, Vivian? Até o próximo. Obrigada, Lucas. A gravação ela vai ficar disponível de alguma forma? A gente vai colocar no YouTube e manda para vocês por e-mail também assim que ela estiver disponível, tá? Legal, muito obrigada. Tchau. Obrigadão, pessoal. Uma ótima tarde aí para vocês. Obrigado, gente. Obrigado.